A Leila, ela chega no Palmeiras com essas situações resolvidas, mas ela apostou no Palmeiras também. O Palmeiras não tinha patrocínio. E ela, na minha visão, é uma mulher muito firme. Muito firme. Então, acho que ela conduziu o Palmeiras com uma mão de ferro, como uma mulher normalmente não teria. Eu acho que ela faz bem ao Palmeiras. Faz bem o Palmeiras. Deu uma de dama de ferro lá da Inglaterra. Quem era? Margaret Thatcher. Acertou uma. Para terminar, quero mostrar aqui, porque o que Deus e o Pelé me deram, eu nunca imaginava. O homem do basquete, como é que vai? Bem-vindo aqui em casa. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Duas gaúchas. Como diz o Pretz, as mulheres mais bonitas do Brasil são as gaúchas. E o senhor tem bom gosto. Eu acho que eu tenho bom gosto. É feio. O casal chega eu, pô. Curtam. A entrevista dele é sensacional. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Futebol é Minha Vida, com patrocínio da Elizabeth. Lembrando para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Então clica aqui, aciona também o sininho para vocês receberem as notificações. E também, para você fazer sua fezinha, aqui no clique aqui embaixo você pode apostar na Elizabeth, no seu time do coração, o time que você gosta, sempre jogando com responsabilidade e acima dos 18 anos. E hoje a gente está recebendo um dos maiores nomes aí da gestão do futebol dos últimos anos, que é José Carlos Brunoro. Muito obrigado pela sua presença. Ele é bom de gestão e bom de basquete. Já vamos começar com essa, que é uma história que ele contou aqui pra gente. De uma brincadeira, de uma discussão, entre aspas, que ele teve com o Tele. Antológica essa. E aí, a bola tá com vocês agora. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Professor, Obrigado. prazer imenso. Oi, tudo bem? Quanto bem, tempo, prazer, hein? Tudo bem? Te carregando, mas vamos lá, até meu Foi um ouvido. prazer conhecer tua filha, muito bonita, e tua esposa também, viu? Isso, obrigado. Eu brinquei com ela, olha, você é muito bonita, mas você não enxerga direito. Dona Cristina e Dona Laura. Então, mas viu, meu caro Brunoro, o Pretzel que falou isso, né? Entrevistando você pela Rádio Gaúcha. Ô, Brunoro, você é o melhor técnico de basquete do Brasil, hein? Como é que foi isso? Isso foi muito legal, cara. Quando o São Paulo ganhou o título de 92, Campeonato Paulista, e eu não negava aí a nenhum programa, mesmo perdendo, né? Pô, faz parte do nosso show, né? Cara? Lógico, mas pode ir. Você deve ter ido na mesa redonda do Avalone, que Deus o tenha. Muitas vezes, né? Aí tava o Valdir, o Tele e eu. E o Tele tava meio bravo que a gente perdeu, mas bateu um pouco mais, né? Ele falou, não sei o que, e outra coisa, o senhor só entende de basquete. Aí eu falava, não é basquete, Tele, é vôlei. Mas ele insistiu. E ele insistiu. E toda hora, então, mas você é de basquete, o que você faz no futebol? Eu falei, Tele, não é basquete, é vôlei. E eu não perdi a paciência, acho que ele estava bravo. Você sempre foi muito Eu educado. não perdi a paciência, né, cara? E foi assim, aí terminou o programa, eu falei, Tele, vou te dizer de novo, eu sou do vôlei. Aí ele saiu bravo, né? Mas As pessoas pior, não lembram, mas tu treinaste a Pirelli. Treinei a Pirelli, Na seleção época brasileira. do campeonato. vai falar em segunda pessoa. Porque Vocês gaúchos são muito... Não, mas ele sabe que ele viveu muito em Caxias do Sul, né? E outra, né? A tua esposa é caxiense, Caxias, né? É de Caxias do Sul. Opa! Então é isso também, né? Ele tem alma gaúcha Como também. você fala, não existe mulher gaúcha feia. Ah, que isso. Agora, é o seguinte, você treinou a Pirelli, né? Eu me lembro, tinha um bigodão, né, o Bruno? Tinha um bigodão. Contra o Atlântica Boa Vista, que era do falecido Bebeto de Freitas, o grande clássico do voleibol masculino, cara. É? William Xandó e Amauri, time da Pirelli, né? Do outro lado tinha o Bernardinho, Bernardinho, Marcos Vinícius, o Renan. E depois veio o time do Banespa, que eu lembro. Isso, né? o Banespa aí com a outra Mas geração. nessa época foi quando o vôlei deu a virada, né? Porque depois nós fomos medalha de prata também. A seleção brasileira era o Bebeto técnico e o auxiliar. Certo. Então pouca gente sabe que isso foi um projeto, não foi uma coisa ao caso. Então a gente se reuniu e o que precisava para o voleibol brasileiro dar um salto depois da Olimpíada de Moscou. Aí o Nussmann chamou o Bebeto para ser o técnico, eu tinha sido campeão brasileiro com a Pirelli, e formou uma comissão técnica nova. E todos nós resolvemos largar tudo para se dedicar ao vôlei. Certo. Então a Atlântica deu essa chance para o pessoal do Rio e a Pirelli para São Paulo. Então nós fizemos um estudo, nós treinávamos 6 horas por semana, e os europeus já treinavam 6 por dia. Que espetáculo.
Aí nós resolvemos fazer isso para treinar 6 por dia. Então, quando eu não estava na seleção, estava na Pirelli, na Bradesco, o time da seleção eram os 2 times. Certo. E aí deu essa virada. Então, no primeiro campeonato que nós fomos mundial, que foi a Copa do Mundo no Japão, nós já fomos 3º lugar. Pela primeira vez, nós subimos ao pódio. Então, eu sempre digo assim, ó, o atleta brasileiro falta dar condições. A hora que dá condições, nós fazemos muita Coisa que não tem mais, Não né? tem mais. Você fala de 2 gigantes, Bradesco e Pirelli, Pirelli e Bradesco, porque realmente tinha muito material humano, como diz o Pretzel, né? Porque hoje, escale de novo o time dele, Vou vamos ver. escalar a seleção vice-campeã mundial em 82, perdendo para a União Soviética, de Zaitsev, Savin, Isso. Panchenko, né? Isso. Moligoba, né? Porque eu acompanhei tudo naquela época. Né? Impressionante. Sabe tudo de basquete? Não, é que... Não, sabe o que é, o Brunoro? Esse gaúcho, ele tem fama de sabe tudo. Por quê? Brunoro é entrevistado. Então ele passa o sábado inteiro, a quinta-feira inteira, decorando tudo E o, sobre pior, o vôlei. e o pior é que não precisou, porque É? eu vi tudo. A Nós gente vê e perdemos lembra. por quanto séries? 3-0. Né? E a Argentina, Mas a Rússia era a fantástica. Rússia era a União Soviética, né? O timaço. né? Esse Zaitsev é um Nossa, inferno. E era diferente, porque a força física dos caras. Né? Depois o Brasil cresceu, mas o Brasil era o William, Fernandão, que foi candidato à presidência do Vasco depois. Aí era o Amauri, Bernard, Xandó e Renan. Não existia o líbero ainda. Esse era O primeiro que você citou, repita, o William Volante. O William levantador. o William Santista. Santista. Tá vendo? Eu conheço. Cara, ele 82. decora as 82. coisas, eu não. É Mundial de 82, e a Argentina foi medalha de bronze. A Argentina também surgindo com força em 1982. É porque eu lembro, Entende até de basquete. quando eu comecei a acompanhar mais o vôlei, né? Meu pai trabalhou muitos anos no Banespa, até com um amigo dele, o José Carlos Castaldo, que infelizmente faleceu, que você conheceu bem. E aí eu começo a acompanhar, por causa disso eu ia muito no Banespa, e eu já começo a pegar a geração que depois foi a geração de ouro. Eu jogava futebol de salão na quadra, você falou que treinava 1 hora, a gente acabava o treino e começava o treino do vôlei. E aí os caras vinham e a gente começava a bater bola lá. Só que quem eram os caras que jogavam com a gente, brincando, que não era conhecido? Marcelo Negrão, Tandy, Maurício, que depois veio a ser o timaço do Banespa. Não, o Banespa era a seleção brasileira, daí o Banespa chegou a formar a seleção Não, e brasileira. eu vi muito jogo na quadra da Pirelli contra o Banespa, que era um grande clássico da minha época, né? Tô falando. Mas rapidinho, Kersh Kirali, Steve Timmons, Pat Powers, Craig Buck, né? Sitirlik, que só tem uma vogal no nome dele, né? A gente chamava sopinha de letra. Sopinha de letra, e o levantador de Vorak, né? É o time Mas como é que você norte-americano. sabe isso, Gaúcho? Porque eu vi tudo, o time norte-americano de vôlei. Esse, na minha opinião, é um dos maiores, se não o maior jornalista do Calma, Brasil. Tasso, calma. Esse ele é muito bom, cara. E o Flávio Prado, que era São Paulino, Meu agora amigo virou também. pro Corinthians, ele falou que você foi o Lula, Luiz Alonso Pérez, o maior técnico vencedor da história do futebol. Luiz Alonso Pérez. Lembro. Flávio Prado é um azedo, mas é um grande cara, sabe tudo de esporte e teu fã. Obrigado. Pô, te chamar você de Lula, Luiz Alonso Pérez, o técnico do Santos, pô. Esse que era bom. Bom. Você tem que entender. Gilmar Lima, Mauro Dom, Zito Calvedor, Maior time da Romer Galvo, história. Coutinho Pepe. Maior time da Você história. me interrompeu. Gilmar Lima, Mauro Dom, Zito Calvedor, Romer Galvo, Coutinho Pepe. Ou então Gilmar dos Santos Neves, Antônio Lima dos Santos, Mauro Ramos Oliveira, Raul Donazar Calvé Gaúcho e o lateral esquerdo, o nosso glorioso Dalmo Gaspar. E o ataque, mais ou menos, né? O ataque do Santos, Dorval Rodrigues, Gaúcho, Veio do Força. Mengalvio Figueiredo de Santa do Catarina, Antônio Wilson Nório Coutinho, que era um gênio, Edson Antes Nascimento, mais ou menos conhecido, né, o Pelé, Tal de Pelé, né? e na ponta esquerda, José Macia, o Pepe. O maior chute da história do mundo. O maior time da história. Mas, Bruno, o vôlei é melhor que o futebol. Cara, assim, o vôlei para trabalhar melhor, Melhor, né? Mais sossegado, né? Eu lembro quando eu cheguei no Palmeiras, vindo do vôlei, eu já atendia jornalista no vôlei e tal. E aí vai ter a minha coletiva de apresentação no Palmeiras, chegando do vôlei. Aí eu tô chegando no Palmeiras, tá eu, o Tipulo ali, o Gilberto Tipulo, que trabalhava comigo ali no... Eu vejo repórter pra caramba, câmera pra caramba, chegando no lugar, eu falei assim, qual o artista que vai dar entrevista? Ele falou, não, você. Eu falei, cadê eu, pô? Assim? Assim, pô, que era uma novidade, né? Vindo Foi do aí que mundo. surgiu aquela pergunta célebre da história do esporte brasileiro.
Você só entende de basquete. De basquete. Grande Mas não falou por maldade, né? Não, Quer dizer, não, ele ele era- criticou. Você não entende nada de futebol, mas, pô, errou o basquete com vôlei. Não, Apesar mas que o ele- gaúcho fala que é a mesma coisa, que é tudo com a mão. As pessoas Mas, não lembram que nesse programa com o Telê, tu já era o homem forte da Parmalat. Tem que deixar claro, foi o primeiro ano do Palmeiras na Parmalat. no 92. Então escalhe o Palmeiras. O primeiro, César Mazinho de lateral direito, Toninho, Edinho Baiano e Dida. César Sampaio, o Cuca e Giancarlo. Giancarlo veio do interior do Paraná. Veio do interior do Paraná. Na frente, o Carlinhos, veterano Carlinhos, que jogou no Atlético Paranaense, o Evair e o Zinho. O Zinho tinha chegado ao Palmeiras. É que o Zinho Sabe o faz que um o gol. Cuca fala pra mim? O Cuca Não, mas fala, é impressionante esse cara. Ele tá me humilhando. Eu que sou famoso por memória. Tira ele. E quem era o técnico? Chapinha? Tira. Otacílio? Chapinha. Otacílio Gonçalves da Silva Tachinha, não era Tachinha? Não, Chapinha. Bom, a mesma coisa. Grande figura. É igual basquete e vôlei, a mesma Não. coisa. E o Cuca, de vez em quando, quando eu encontrava com ele, pô, Bruno, como eu me arrependo. Eu falei, que é, Cuca? Você quis renovar comigo? Eu falei, isso aí não vai dar nada, esse projeto da Parmalat. Ele falava isso, Bruno. Olha que interessante. Olha só. Olha só. Mas um belo cara, Só aqui entrevistei no bem. futebol é minha Ó, vida, vocês hein? estão vendo só aqui no Futebol Minha Vida, tá? Pô, Bruno, vocês escalaram o time do Palmeiras, mas o Palmeiras 92. perdeu do São Paulo. E aí, Sim. do São Paulo? Não, foi perder. Olha, você vê Foi que. 4-2 no primeiro Olha jogo. como é que é o- Não vai falar que foi roubado. É? Não. Ó, vou dizer como é que é o futebol. A gente chegou para a final, eu cheguei no Palmeiras, o Palmeiras estava em 12º lugar. Tava 17 anos sem ganhar, pô, né? E aí eu pedi um tempo para entender, eu fui até para Parma, na Itália, para ver como é que funcionava a Parmalat e tal. Quando eu voltei, eu falei, pô, é difícil aplicar o que está lá, né? Na época tinha até calendário na Itália, né? Bem interessante. Essa é uma crítica inteligente. Aí demorando para acertar o time, né, tal, aí escreviam no muro lá, Parmalat é ilusão, volta pro vôlei Brunoro, escreviam tudo no muro, assim, eu falei, nossa, nem cheguei, cara, nem cheguei. Aí nós chegamos, aí eu sempre tive na cabeça assim, né, você precisa andar com tubarão e não com sardinha. Boa, gostei. Então a gente tem que andar com tubarão, não com sardinha. Então eu não posso contratar jogador que não tenha sido campeão, porque o Palmeiras não era campeão. Então eu peguei o Zinho depois, né, Tremendo bom caráter, o Zinho. só também. peguei cara bom. E nessa fase, eu fiz algumas coisas. Em 92, subi o Evair, que estava afastado. Tinha sido afastado. Evair é parecido do Paulino. Você não sabe nada, Gaúcho. Joga Sendo muito, afastado né? com o Jorginho e com o André, né? E o goleiro Ivan, né? Ivan, tinham sido afastados. Aí ressuscitei esses caras, porque eram caras bons, né? E conseguimos chegar. E aí, no dia nós perdemos o primeiro jogo, acho que foi de 4-2. 4-2. 4-2. O Rai faz 2, o Miller faz 1 e o Cafu. me liga um desembargador. Um desembargador, nem lembro o nome dele. Brunório, eu Se tenho, é desembargador, é inteligente. eu tenho a solução para ganhar a final. Falei, porra. Conselheiro do Palmeiras? Não, Não. cara, Um um cara do torcedor nada, do nada, desembargador, liga a secretária não sei lá. Palmeirense. Você faz o seguinte, você vai pro Japão e traz o Zico para jogar a final. Eu falei, eu não tô ouvindo isso. Olha só, cara. Olha o que é torcedor, Que é cara. isso? O Zico tinha recém-chegado no Chegar Japão. aí, você imagina que eu vou trazer o cara, porra, né? Eles acham fácil, o torcedor acha tudo fácil. Eu falei, como é que eu vou falar um negócio dele para desembargar? Porque você vê como é que é o futebol, do humilde até o cara de alto, É alto nível, desembargador. eles acham que a solução do futebol é fácil, cara. Eu falei, doutor, não posso. Não, é só trazer o Zico, vai ser uma surpresa. E o São Paulo vai tremer. Só aí. Quer dizer, O Zico já com quase 40 anos. Né? do alto do judiciário, mas prevalece o coração verde. Exatamente. Coração de qualquer time, Mas né? o Zico hoje, bonito ele isso. tinha quase 40 anos na época, mas se o Zico jogar hoje, ele vai assustar qualquer time. Porque... E pouca gente sabe que o primeiro cara que convidou o Zico para ser treinador fui eu. Ah, é? Então, parabéns. Olha, ó. Aqui, Pô, Bruno, que história é essa? Brunoro, a gente tem um... Palmeiras? Peraí, deixa ele contar. Como é Não, que eu foi? só vou fazer uma chamada. A gente tem aqui que a gente brinca que é uma história bombástica, então vamos contar essa só aqui no Futebol é Minha Vida, patrocina a Elizabeth, vocês vão Então ver não isso. conta agora. Pode contar agora, pode contar, pode contar. O que aconteceu? Vanderlei Luxemburgo saiu. Foi pro Santos, eu acho que na época. Tá. Eu precisava trazer um cara. E a gente sempre aliava a parte técnica, que se desse para ter um marketingzinho também. Claro. Eu sempre fui contra marketing, mas concordo com você. Aí o Zico parando. Aí liguei pro Zico.
Falei, Zico, vou aí para o Rio conversar com você. Né? Pô, legal, Bruno, a gente já tinha conversado um pouco quando ele estava de ministro do esporte, que ele queria algumas ideias sobre clube empresa, essas coisas, né? Então eu troquei algumas ideias com ele. O cara já pensou, o Zico é muito diferente. Aí, pô, foi lá, falei, Zico, seguinte, cara, eu já sei que você vai falar não, mas eu preciso ouvir o não da tua boca, porque eu não vou me sentir bem se eu não fizer esse convite. Quero que você seja técnico do Palmeiras. Legal. Rapaz, tá vendo? Novidade. Aí o Zico, pô, não sei o que, eu falei, não, Zico, pô, não. Deixa eu falar uma coisa pra você, Bruno. Puta honra, imagina pra mim sair do Flamengo mas eu nunca vou dirigir. Mas ele não jogava mais. Não, ele tinha acabado de parar. Eu nunca vou dirigir no Brasil porque eu não quero jogar contra o Flamengo. Pô, que coisa linda, hein? Não quero jogar contra o Flamengo. Olha que coisa Cara, linda. E aí, pô, Na época romântica do futebol era assim. E aí ele falou assim, pô, posso divulgar? Eu falei, não, Zico, prefiro que você não divulgue. Para você vai ser chato que, pô, você não... Vamos falar que você não aceitou uma puta proposta. Aí para mim vão falar que eu fracassei na transação, tal. Aí nunca falou. Aí um dia eu vou para uma palestra e ele estava junto. Nós dois demos a palestra. Aí eu contei desse profissionalismo do Zico. Aí ele falou, bom, agora eu posso contar. Então você falou, eu posso contar. Então todo lugar que eu estou, às vezes, junto com ele conta essa história, que eu fui o primeiro cara que acreditou nele como técnico. Que legal. Que sujeito reto. Não, bacana demais. Até hoje eu treino lá o time da Zinzani, a gente alugou o CT dele, né? Então a gente treina lá no Zico, de vez em quando eu dou umas cruzadas com ele lá. E ele sempre me cita nessa história, muito legal. Ele é um cara Eu fantástico. queria que você falasse da empresa. Por favor, repita o nome, Zinzani. A Zinzani é uma empresa de moda feminina, tem 170 lojas no Brasil própria, é a maior vendedora de moda feminina, né, no Brasil todo. Os donos, Renato Vilarim e Cláudia, eles começaram na Feira Hype no Rio, que é uma feira para vendedor ambulante, Olha, uma mesinha de 2x2, e hoje tem essa potência. e a roupa deve ser muito boa, porque a tua mulher e a tua filha, que estão aqui, extremamente elegantes. Isso, né? Também escolheram um baita marido, né? Um baita rapaz, tá achando que é o quê, cara? não é qualquer um, né? Eu brinquei com a tua esposa, mas a senhora é muito bonita, muito elegante, mas não enxerga direito. E aí, então, ele é um ex-jogador de vôlei, o Renato, e ele ficava me ligando de vez em quando, pô, quando você parar com o futebol, vem pra cá fazer o marketing e tal. E aí eu saí do Curitiba, estava de CEO do Curitiba, aí eu liguei para ele, não, vem pra cá, tal. E aí eu fui para lá fazer o marketing esportivo da empresa. E Que ano foi isso? Foi há 3 anos atrás. Ah, agora. Aí a gente desenvolveu, a gente tem o patrocínio do Fluminense na manga, que ele é Fluminense doente também, o Renato. A gente tem os melhores jogadores de vôlei de praia, Ana Patrícia, medalha de ouro, é nossa patrocinada. Temos ele resolveu fazer futebol, fazer um time chamado Zinza, que a gente começou lá embaixo, como eu fiz o Audax aqui e tal, com o Pão de Açúcar. E é esse cara que adora. Falar em Pão de Açúcar, conte um detalhe a respeito do Brunoro e o inesquecível presidente que me contratou também na Copa do Mundo da Itália. Eu vesti Pão de Açúcar o tempo todo. Abílio Diniz. Abílio Diniz, um dos homens mais competentes desse país. Como é que foi? Eu trabalhei 12 anos com a Abílio, tá? Trabalhei no projeto do Audax e trabalhei na Fórmula 1 com o filho dele. Pedro Paulo Diniz. Eu vi que você fez a gestão da carreira dele. Tá. E o Abílio, café só para ele, essa economia aqui. Pô, Nilton. Essa foi boa, foi bem. A gente tava aqui só esperando um momento para te oferecer. Caramba, Foi só bem, para Bruno. você. Parabéns. Por favor, pode entrar. Pode entrar, Rafa. Pode. Direto. Sacanagem, Tem um meu. garçom especial. Essa não fosse brilhante. Né? Um café brasileiro que vem de Guaxupé. O melhor café do mundo está em Monte Belo, Guaxupé e Muzambinho. Eu achei que era só Muzambinho. Eu achei que era só Eu Muzambinho. tava mas aqui tudo só bem. esperando você dar um tempo para te Aliás, oferecer. Bruno, você Foi que é um ótimo. homem internacional no esporte, mudaram agora o nome da cidade minha, não é Muzambinho mais. Não é mais? É uma junção de 2 sílabas,
das cidades mais importantes do mundo. Agora é Musa York, é Muzambinho e Nova York. Entendeu? Pouco bairrista, não? Uhum. E aí o Abílio, o que aconteceu? O Abílio quis que algumas empresas patrocinassem o filho dele na Fórmula 1. Né? Então, muito inteligente o Abílio, fantástico, né? Aprendi demais com o Abílio. E aí o que aconteceu? O Abílio, ele chamou a Parmalat para ser uma das empresas que financiassem o filho dele na Fórmula 1. Então ninguém ia perder dinheiro e todo mundo ia ganhar dinheiro, olha a cabeça. Então ele chamou Parmalat, Arisco, Johnson, para formar um fundo para patrocinar a equipe chamada Forte Corse. E ele se comprometia a vender X volume de produtos no grupo. Então, dessa venda... Que grupo, hein? Dessa venda iria uma parte para a Fórmula 1. E eu era diretor da Parmalat para a América do Sul. Cuidava do Palmeiras, Juventude, Peñarol, Boca Juniors, Universidade Católica do Chile. Só um pouquinho só de time. Tá vendo? E você não é só no Brunor. Não, cara, o Audax Pão de Açúcar foi um case, cara. E aí, a Parmalat falou para mim, ó, você vai cuidar da Fórmula 1 também. Eu falei, não, Gianni é presidente. Não dá, cara. Eu vivo em avião, tenho 5 times na América do Sul, pô, não dá para mim cuidar disso. Tenho família. Ainda não tinha, estava solteirão ainda, só fui conhecer ela no Juventude. Acabou com a minha boa vida. Mas você foi o maior namorador de São Paulo. Nossa Senhora, meu. Pronto, já vai começar a ver as minhas páginas grampeadas. Agora eu tô arrumando um disquite. Você que precisa se separar, é só vir aqui que o Milton consegue isso. Nossa, meu Deus. Aí eu falei, não vou cuidar da Fórmula 1, Gianni, desculpa, mas eu não vou. Grisende. Eu falei, não vou, porque eu não tenho tempo. Você me irrita, ele sabe tudo. E aí também, sabe o que aconteceu? A Parmalat foi patrocinar o Benfica. E quem foi fazer a negociação? Eu. Aí eu falei, pô... Conheceu o Eusébio lá, não? Conheci o Eusébio, que me recebeu, inclusive, que ele era o Relações Públicas do Benfica. E aí, pô, eu tava com 5 times, mais eu, Benfica. Eu falei, não dá. Aí o Grisende, tá bom, vai, põe outro diretor lá. E passou uns 2 meses, o Abílio pediu para falar comigo. Eu não conhecia o Abílio. Que a equipe estava ruim lá, papapá, queria que eu desse uma opinião. Aí eu fui numa reunião com o Abílio. Abílio, para mim foi um orgulho conhecer o Abílio. Aí ele falou assim, eu falei, Abílio, desculpa, mas eu não posso contribuir, eu não entendo nada de Fórmula 1. Ele falou, mas você entende de gestão. Foi uma das maiores elogios que tem. E tem outro cara que me elogiou, que está aqui do meu lado, que ele falava que eu era o Pelé dos dirigentes. Eu nunca esqueço isso. Quem que falou isso? Fala, dá moral pro cara. O Pelé do rádio jornalismo. Eu não lembrava, entendeu? Mas fiquei orgulhoso. Muito obrigado, viu? E aí que você sempre foi muito educado, muito correto, nunca se falou nada a teu respeito de ruim, só de coisa boa, mas você realmente foi brilhante no basquete. Eu também acho. E vou te dizer que eu fui trabalhar no basquete. Depois eu vou passar para você. Deixa eu contar essa história do Abílio. Só do Abílio. Eu teve uma época que tinha um Zum que ele ia ser candidato a presidente. Teria sido um grande presidente. Nossa Senhora. O Abílio era fantástico. E aí o que aconteceu? Eu fui lá na Fórmula 1 ver, e aí ele me convenceu a ver o que estava acontecendo com a escuderia do filho dele. Só chegava em último. Só chegava, não, horrível. Aí eu fui lá, fiquei 2 grandes prêmios lá, e aí fiz um relatório para ele. Entreguei aqui, eu falei, agora sai fora, né? Passa uma semana e me chama, junto com o presidente da Parmalat. Puta, adorei seu relatório, inclusive que você criticou um pouco o Pedro Paulo, papapá, ninguém tem coragem de fazer isso, não sei o quê. Tá vendo? A visão do bom pai e do grande empresário. Eu queria que você fosse arrumar uma outra equipe pro meu filho. Eu falei, agora complicou, como é que eu não entendo porra nenhuma disso aí. Tipo manager, então? Tipo manager. Aí olha que história, cara. Aí o presidente da Parmalat já tinha combinado com ele, não, você tem uma reunião daqui 2 semanas com o Bernie Ecclestone na Inglaterra. Que era o chefão da Fórmula 1. Eu falei, o quê? Eu vou falar com o Bernie Ecclestone? Nome histórico. O Zé Carlos lá da Vila Bastos. Porra.
Da Vila Bastos? Da Vila Bastos, lá de Santo André. Aí eu falei, como é que eu vou... Muzambinho, né? Muzambinho. Eu falei, como é que eu vou falar com o Bernier? Está tudo marcado, porque o que aconteceu? Quando o Nelson Piquet e o outro corria, foi campeão do mundo também, sensacional, corriam pela Brahma. Keck Rosberg, não é? Não, aquele que se queimou todo, Niki Lauda. Eles foram campeões do mundo pela Brahma. A Parmalat patrocinava a Brahma. Né? E quem era o dono da Brahma? Bernie Eccles. E aí, então, eles marcaram para mim conversar lá. Niki Lauda, eu lembro bem da... E aí, o carro era Santal Parma, se vocês lembram, Sim. azul e branco. Sim, azul e branco, exatamente. Quantos anos profissionalmente teve o casamento de Brunoro com Com a Abílio? o Abílio de 12 anos. Tá vendo? 12 anos. Que Um homem passa rápido, né? exigente, vencedor. Se ficou 12 anos com você, é porque você é muito bom mesmo. Ele faleceu em fevereiro desse ano. fevereiro Tava desse lá tava na Suíça. E ele teve uma ele pneumonia, praticava todos os esportes, Todos né? eles. E aí eu fui para lá e aí resolvemos escolher um time e tal, eu ajudei a escolher. Depois, quando eu saí da Parmalat, ele ficou puto que eu ia sair da Parmalat, que não podia sair, mas eu achava que era um outro momento da minha vida. Eu já estava de diretor estatutário da empresa, a única coisa que eu poderia ser depois era E presidente. ainda solteiro. Não, aí eu já estava com a dona Cristina, né? Então já estava mais ajuizado. Porque a Parmalat entrou na Juventude também, né? Então, Em 1993. aí, Nossa, o Parmalat deu um salto no mercado absurdo. absurdo. E aí, então, quando eu saí da Parmalat, ele me chamou e falou, pô, agora eu vou ser seu primeiro cliente. Você vai tomar conta do Pedro. Efetivamente, que eu estava tomando de vez em quando assim. Falei, acho que vai ser bom, né? Ter um primeiro cliente. Desse tamanho, né? Pô. Mas o Pedro Paulo não era um grande piloto? Tinha assim, dificuldade? É, a comparação com o Emerson, a comparação com aí é que tá. Vocês têm que entender o com o seguinte, Ayrton Senna. dos 22 que largam, Sim. todos são bons pra cacete. Certo. Todos, porque pra largar, meu amigo, Repita. dos 22 frase que é boa, largam, né? todos são bons pra cacete. Tem o diferente. Se você botar assim, os 22 com o mesmo carro, então o Schumacher vai ser alguns segundos mais rápido, o Senna vai ser alguns segundos mais rápidos, mas os outros é o carro também. E quando você fala em segundos na Fórmula 1, Puta. vale horas. Horas, entendeu? Então tem o diferente em qualquer esporte. lógico. Em qualquer esporte. Tá, mas aí eu te pergunto, a Fórmula 1 é o piloto ou é o carro? Ah, tem que ser os dois. Tem que ser os dois. É aquela coisa, não existe cavalo bom sem jockey bom, mas também não existe jockey bom sem cavalo bom. Aprenda, Gaúcho. Não, mas é interessante, porque hoje se fala muito que os carros são umas máquinas hoje, né? Isso é uma questão de segurança hoje. Sim. Então, o Lewis Hamilton, quando pegou um carro ruim, não foi campeão. Também tem isso, né? Você quer ver uma história legal? A gente foi treinar em Maranello, eu e o Pedro, porque o motor da Sauber era Ferrari. Então o que acontecia? A Ferrari alugava o motor da temporada anterior, uma versão anterior. Eu estou falando muito, não? Por favor. Entrevista Só história. boa. Entrevista boa é quando o entrevistado fala. O Prétis, por exemplo, não deixa ninguém falar. Não, não é verdade. Aí a gente foi para Maranello, e aí o que aconteceu? Eu estava testando um menino lá, puta, como é que ele foi campeão do mundo, jovem também. Nico Rosberg? Eu acho que um outro mais jovem. Bom, o cara que é de gelo, como é que chama o... Ou o Mika Hakkinen. Mika Hakkinen. Não, Mika Hakkinen não, o... Bom, eu vou lembrar, é tanta história. Aí o Pedro estava na Sauber nessa época. Aí o Pedro falou assim, vou sair atrás desse cara, ver se ele é bom. O Pedro falou. O garoto tinha 19 anos. O Pedro saiu atrás. Quando ele voltou, ele falou assim, arruma outra equipe para mim. Arruma outra equipe para mim, o cara é bom pra cacete. Que espeto. Mas olha a noção do Pedro Paulo Diniz também, né? De ver que ele não teria chance. E hoje um grande executivo aí do grupo. Tem acho que tem fazenda e tal, né? Bom, é isso aí, da Fórmula 1 tem essas coisas também. Eu convivi com a Abílio bastante tempo, e depois ele falava para mim assim... Com a Abílio não precisava assinar nada, né? Não. O que ele falava estava feito. E a confiança, né? Por exemplo, teve uma vez que o Pedro ia assinar com a Sauber. E eu deixei tudo pronto lá e vim para o Brasil, porque eu falava, Abílio, eu não vou morar integralmente na Europa, eu queria tocar minhas coisas aqui. Tua família. É. Aí eu deixei tudo pronto lá e voltei para o Brasil. Aliás, assinar com a Erros, porque o Pedro correu na Ligier, Erros e Sauber. Eu voltei, liguei para ele, tá tudo certo. O que você está fazendo aqui?
Não, tá tudo certo. Ele só vai assinar com você olhando. Olha. Confiança. Me fez pegar um avião para Londres, marcou um hotel no aeroporto de Londres, Só pra tu assinar e voltar. para mim ver a assinatura e voltar. Voltei no dia seguinte. Caramba. Bate e volta pra Londres. Tá vendo? Isso Não, mas aí é inédito. não, viu? mas olha a mentalidade do gestor, né? Do homem de negócio também, né? Da confiança Aí também. quando ele estava na Fórmula 1, que o Tua Abílio... mulher e tua filha ficam chorando ouvindo essas histórias. Aí o Abílio sempre falava para mim, ó, quando o Pedro parar para a Fórmula 1, você vai fazer um projeto de futebol para mim. Quando o Pedro parou, voltei para o Brasil, tal, passou um ano, eu falei, acho que o Abílio esqueceu, de repente, Bruno, vem aqui. Lembra que eu falei que eu queria um projeto de futebol? Vamos fazer. Aí que nasceu o Audax. O Paulinho volante começou no Audax. Começou no Audax. Paulinho do Ó, Corinthians, Audax, do Barcelona, Paulinho, Barcelona, então. Vitinho, Tietê, Tietê. o César goleiro do Flamengo. Puta, tem uma pancada aí. Que legal. Só aqui no Futebol é Minha Vida, com patrocínio da Elizabeth, vocês estão vendo essas Agora, notícias, Bruno, histórias. o Palmeiras, qual foi o melhor Palmeiras Parmalat na tua opinião? De 93 e 94 ou de 96? 96. É mesmo? né? 96. Então, olha, Scali. de 96 durou 6 meses só, hein? 96. Escalho de 96, Bruno. Era Sérgio Veloso, né? Nossa, Sérgio Veloso. É duro de dizer quem é mais bom caráter do outro, viu? Nota 10 e para O era goleiro do Palmeiras é o Marcos. o lateral direito que eu não lembro. Cafu, só o Cafu, desculpa, estava esquecendo só do Cafu. Marcos Evangelista de Moraes. Cafu, Sandro, Tu trouxe o Sandro Juventude. Juventude, era o Clebão ainda, Juninho, César já tinha ido, Amaral, Marcos Conceição, Flávio Conceição. Flávio Conceição, Rivaldo, Miller e Luizão. Como é que chama a cidade Djalminha, gaúcha? desculpa. Como é que chama a cidade gaúcha? Caxias do Sul, De lá você trouxe a mulher também, né? trouxe a mulher. Rio Grande do Sul, hein? Olha que timaço do Palmeiras. Né? Então, de porque, assim, 96, o time- interessante, hein? O homem que montou, né, que foi responsável pelas contratações, o de 93, 94 era inferior ao de 96. Porque assim, esse de 96 dava espetáculo, cara. Dava espetáculo. Dava espetáculo. Não, de 92. Olha como é que eu contratei o Djalminha. Olha que loucura. Eu estava jogador, né? Eu estava atrás do Luizão. Estava atrás do Luizão, que era um centroavante, 19 anos, forte pra cacete. Eu queria cara que eu pudesse vender. Lógico, claro. A mentalidade era essa. Aí tô lá com o Beto Zini, famoso Beto Zini. O Beto, Bruno, duas coisas. Primeiro, eu estou precisando de dinheiro. Então você vai contratar o Djalminha também. Beto, eu não quero o Djalminha. Quero o Luizão. Eu já estava com o meio de campo o Rivaldo, o Miller já tinha vindo. Pá. Eu falei, vai dar meio. Imagina E o Djalminha tinha a fama de encrenqueiro. Só fama. Tinha brigado com o Renato Cara, do Flamengo. eu não tive um problema com o Djalminha. É doce, Até cara. meu amigo. Um problema. É um gênio, né? Aí ele falou assim para mim, Bruno Aro, Imagina hoje que nós não temos, desculpa interromper, nós não temos jogador, coitado do técnico brasileiro, tremendo bom caráter, porque é da família do Dudu, que você tão bem conheceu. Ele não tem quem convocar. Você pensou hoje, o Dirceu Lopes, que nunca foi numa Copa do Mundo, Djalminha, Ademir da Guia jogou, Alex, pô, bem lembrado, Alex genial. O Ademir da Guia parece que jogou na Copa do Mundo 10 minutos. Que jogou. 94. Pô, brincadeira, pô. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, quem é que passa as bolas pro Luizão? O Beto falou pra mim. Fiquei pensando, falei, puta merda. Aí liguei pra Parmalat e falei, vou levar o Djalminha, o Gianni. Ma como, aquele jeito italiano, ma como. Falei, Gianni, deixa comigo. Mas foi o Luizão também. Foi o Luizão, lógico, eu queria o Luizão. Mas para trazer o Luizão, o Beto tinha que levar. E ele estava arrebentando o Palmeiras. Arrebentando do Guarani, perdão, Djalminha, Luizão. Guarani Ponte Preta, nossa. E aí, sabe o que aconteceu? Que é o amoroso também. A segunda coisa que eu fiz diferente. Aí trouxe o Vanderlei Luxemburgo de volta. Tá. Final de 95. Aí eu falei, Vanderlei, quer fazer uma loucura? Ele falou, o quê? Vamos começar a treinar o time de 96 e 95? Mas como? Eu falei, ó, Luizão e Djalminha não podem jogar, já estão inscritos no Brasileiro. Mas eu trago eles agora. E o Miller não pode jogar, eu trago eles agora. A gente começa a montar o time. E treinamos antes. Por isso que no Paulista
já chegamos a Foi aquela arrebentar. máquina no Paulista. Por isso que você não entendia nada de futebol, só de basquete, né? Mas foi uma máquina mesmo aquele time. Mas durou pouco. Escalhe o time inteiro, vamos ver. Puta, de cabeça esses caras. Não, eu tenho um cara que escala. Então vai. Não, Veloso, Cafu, Sandro, Kleber e Júnior, Amaral, Flávio Conceição, Djalmin e Rivaldo, Miller e Luizão. Ele me irrita, ele me humilha. Não, mas é fácil, a escalação é Agora, inesquecível. você citou- Mas perdeu pro Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Você citou um cara Dentro do aí Parque Antártico, que eu né, não Bruno? suporto, um cara 2 a 1. polêmico, sabe? Não gosto dele. Wagner Fernando Veloso. Sensacional. Parece um padre, né? Daquele padre bom, né? Aliás, só pra E o lembrar, Preto sempre fala que é o goleiro Não. mais bonito da história, é o Não, Veloso. não. pessoal, só pra lembrar, a gente entrevistou o Veloso aqui no Futebol é Minha Vida, então vocês podem aí no canal assistir. Se inscrevam aqui no canal, vocês podem assistir a entrevista com ele, foi Bruno, sensacional. Tu contrataste Vanderlei Luxemburgo, né? O Dr. Tipulo já contou uma história pra mim uma vez que vocês se surpreenderam quando ele entrou na sala, né? Camisa toda aberta. Não, né? maravilhoso. É maravilhoso. Um bom carioca. Um bom carioca, né? E o Dr. Tipulo olhou pra ti, ele comentou pra mim essa uma vez. Nossa senhora, né? Porque foi isso mesmo, né? Não, a história completa é sensacional. A história completa é sensacional. O que aconteceu? A gente queria. O Otacílio estava saindo. E a Otacílio Pires e Camargo. O Otacílio Gonçalves da Gonçalves. Silva. É outro. Quando eu cheguei no Palmeiras em 92, estava saindo o Nelsinho. Que esteve aqui conosco, tremendo. Também cara, sensacional. também. Aí, vamos contratar um técnico. Aí me chamaram para opinar. Aí estava numa sala um monte de diretores do Palmeiras e tal. E aí, todo mundo opinando, eu quero esse, eu quero aquele. Pediram para mim opinar. Eu estava chegando. Falei, não quero opinar porque eu estou chegando agora. E não tenho condição de opinar. Vocês escolhem o treinador aí e tal. Já era Parmalat. Aí ele falou, não, você tem que opinar. E na minha cabeça, eu tinha feito um planejamento de conquistar um título em 3 anos. Porque, pô, chega lá 17 anos sem ganhar, eu não vou conseguir chegar assim. Um título. Aí eu pensei no Vanderlei Luxemburgo, que tinha subido o Bragantino. Sim, tinha sido campeão. 3 anos. 3 anos. Melhor time da história do Bragantino. Aí eu falei, eu quero um cara com esse perfil. Não, você tem que opinar e tal. Eu falei, pô, se eu fosse opinar hoje, eu traria o Vanderlei Luxemburgo, eu nem conhecia. Tá vendo que você não entende nada de futebol? Me deram uma dura, cara. Viu? O Tele tinha razão. Eu só entendo de basquete, cacete. E contratou. Não, tomei uma dura do Tomou cacete. dura. Daí contrataram o Otacílio, né? Otacílio, Chapinha. Aí foi muito bem, o Chapinha é meu amigo, inclusive. Pessoal, vocês podem apostar na Elizabeth, tá bom? E boa sorte. Aí, pô, quando o Otacílio saiu, eu falei, agora eu tô mandando, né, cara? Agora Luxemburgo. vamos entrevistar, porque eu não aceitei aquele negócio de escolher técnico. Não, para mim tem que entrevistar. Eu sou de uma empresa, eu tenho que entrevistar quem eu vou contratar. Não posso contratar um técnico e eu gostar dele. Aí o Palmeiras queria o Nelsinho Rosa. Nelsinho Rosa, Tinha sido campeão com o Vasco. com o Vasco. Meio campista. Meio-campista. Jogou no Aí eu Flamengo falei, muito o tempo. Luxemburgo falou, pô, o Palmeiras quer o Nelsinho. Eu falei, tipo, então vamos fazer assim, vamos alugar uma sala no Rio e nós vamos entrevistar os dois. Vamos entrevistar os dois. Tá bom, vamos pro Rio. Aí vem o Nelsinho Rosa, Professor, né? professor, Tranquilo, né? tranquilão assim. Então, projeto da Parmalat, o time já tá bom, já era o time com o Edmundo, com o Edilson, com todo mundo, né? Já era 93. Aí ele falou assim, para quando vocês precisam? Eu falei, eu preciso para amanhã. Eu estou com um problema de reformar a minha casa, e não dá tempo de agora. Olha só. O Luxa? Não, Nelsinho. o Ah, o Nelson. Nelsinho. Estou com um problema de Só reformar a minha casa. Eu falei, não. Reforma, pô. Com o salário que você vai ganhar. Comprar outra. Não quis ir, porque ele tinha que reformar a casa. Nossa, faltou visão, né? Faltou visão. Aí, pô, eu fiquei quieto na minha, né, tal. Aí entra o Vanderlei, cabelo black power. Ouro pra cacete. Que eu falei, nossa senhora, empresa italiana. Ferrou. Ferrou. Um quer reformar a casa, o outro, pô. Pô, Bruno, você mata a gente de rir. Não, cara, O pessoal que tá assistindo adorando. Aí, pô, aí o Vanderlei na entrevista, não, porque assim, essa vai ser a grande oportunidade da minha vida, não vou nem falar para vocês que precisa contratar alguém, o time, eu mexeria taticamente assim, falei, show. Ele é bom. Aí, pô, contratei o Vanderlei. E o Nelsinho, por questões éticas, eu nunca falei isso.
Aí um dia a gente tinha o Audax São Paulo e o Audax Rio. E tinha os 2 projetos. Isso passou anos, né? Sim, sim. Nunca falei isso para ninguém. Aí eu estou chegando lá no Audax Rio, que a gente ia jogar contra o Vasco. Quando tinha jogo contra a Clá, eu ia para não ter problema, tal. Juvenil. Aí chego lá, tá o Nelsinho lá, ele cuidava da base do Vasco. Aí o meu supervisor falou, o Nelsinho quer falar com você. Eu falei, legal. Pô, Nelsinho, tudo bem? Ele falou, garoto, você lembra quando você quis me contratar e eu estava com um problema de reforma na minha casa? Eu falei, Nelsinho, agora eu posso falar, pô. Tu tá falando para todo mundo. Pô, mas Falecido faltou. Nelsinho. Olha só. Então, não tinha, assim, sensibilidade. não é sensibilidade, o cara não é... Não vamos teve dizer, visão, não teve ambição. motivação. É, motivação e Mas ambição. um jeito educadíssimo. Educação. Opa. Ficamos conversando e tal. Eu falei, Nelsinho, agora eu vou contar, porque eu nunca contei esse fato. Foi a mesma coisa do Zico, que quando ele pediu para não contar, eu não contei. E no Nelsinho eu resolvi não contar, porque ficaria muito ruim para ele, né? Uhum. E aí ele falou, não, foi isso mesmo, tal. Aí o Luxemburgo teve sorte, né? Sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Isso aí. Aprenda isso. Grande frase. Essa tua. O Vanderlei foi um dos maiores treinadores que tu viste? Para mim foi o melhor. Foi o melhor. O melhor. O embate dele com o Tele Santana era espetacular, dentro de campo, assim, para substituição, tudo é fantástico. E a preleção dele antes do jogo no vestiário? Muito boa também, muito boa. É fantástico. O Vanderlei, assim, eu tive uma aproximação com o Vanderlei, porque o Vanderlei era jovem também. Então ele estava chegando em um time como o Bragantino, eu chegando no vôlei, mas eu sempre cuido do seguinte, o dirigente, eu tenho uma facilidade porque eu fui jogador de vôlei, fui técnico, então... Você era levantador, né? Levantador. Eu convivi como atleta, mesmo que seja outra modalidade, convivi como técnico, mas então você tem essa experiência, né? Então eu tinha eu tinha o vocabulário do treinador, o vocabulário do atleta, entendeu? Porque eu não era um estranho. Tanto é que um dos primeiros treinos que eu fiz com o Palmeiras, eu corri... o basquete te deu background, né? Um dos primeiros treinos que eu fiz com o Palmeiras, eu corria com o jogador. Me trocava e ia correr com o jogador, né? Até acho que foi o Edmundo. Meu, você é louco, você é dirigente, está correndo com a gente. Nunca vi um dirigente correr com a gente. Né? Mas era um pouco também de marketing e tal, para poder mostrar que... Mas vocês estão falando do Vanderlei, eu vi um vídeo quando o Brasil foi jogar com a Alemanha, antes do jogo ele comenta, né? Ele fala, ih, o Brasil perdeu, porque o Filipão colocou, acho que era o Bernardo que ele colocou. Colocou o time da Alemanha, vai jogar assim, vai fazer... Ele fez uma análise tática antes. E aí, o sujeito mais perseguido pela imprensa chama-se Vanderlei Luxemburgo. O invejoso maior pegou no pé dele de um jeito, rapaz. Entendeu? Ele foi muito sacaneado. Porque todo mundo erra na vida, em qualquer profissão. Agora, o Luxemburgo foi muito perseguido. Por excesso de sucesso. Agora, o Bruno, gente invejosa. O Palmeiras não ganhava títulos e teve a decisão com o Corinthians. O primeiro jogo foi 1-0, gol do Viola, que ele imita o porco. Ele imita o porco. Como é que foi aquela semana? Porque ali os jogadores ficaram tensos, né? E voltou tudo à tona, porque o time do Palmeiras era muito melhor. Mas perdeu o primeiro jogo. Vai amarelar, não vai ganhar. E já tinha perdido 92. Estamos aqui em casa, eu de carro, né? Sim. Eu vi um cara fazendo Cooper, né? Viola. Mora por aqui também. Legal. Tem que vir aqui o Viola, pô. Rafa. E aí o que aconteceu? Esse jogo, aliás, vem cá, café é um só no programa? Eu também quero um café, viu? Parabéns, viu? Corneta bastante. Parabéns. É que a gente tá no puxadinho aqui. Ele vou dar uma sacaneada, não vou poder parar. Apertadinho, né? E você só entende basquete também e não quer dar café, pô? Eu não entendo como é que um sujeito pode entender de basquete, de voleibol, de atletismo. De automobilismo. Automobilismo, então. Essa do Tele não tá no livro, que pena. Esse é um livro que eu conto a história do Tele no São Paulo. Ah, legal. E foi nessa época, né? Você fala dessa história, essa não tá, não dá tempo. Aí eu tava falando, aí o que aconteceu? Foram pra Atibaia, né? Aí nós perdemos o jogo e eu achei sensacional, meu amigo Viola, que eu contratei ele pro Palmeiras também depois, imitar o porco. Eu falei, isso aqui é o grande mote pra gente. Vai ser a grande motivação. Aí viemos para Atibaia e falei pro Vanderlei, vamos fazer um vídeo, né? Todos os grandes lances do Palmeiras, não vamos fazer vídeo de defeito do time, o caralho, vamos fazer um negócio... Ih, caramba, soltei um palavrão aqui, mas tudo bem. Ninguém tá vendo mesmo. Aí, vamos fazer um vídeo legal e todo lance terminava com o Viola imitando o porco. Nossa, aquilo virou um inferno de sucesso.
Todo lance que a gente passava, a gente introduzia o Viola, imitando o povo. Deixou os jogadores né? Toda semana, né? Quando terminou a semana, eu falei, a gente não perde esse jogo. Olha que interessante. Quando terminou a semana, eu falei, a gente não perde esse jogo. E o Viola foi até pra Copa. Foi até para cá. Eu falei, a gente não perde esse jogo. O clima estava excelente, excelente. Eu participava do rachão, junto, para dar... E eu falava para o jogador, se eu não fizer gol no rachão, não tem salário. Eu era artilheiro do rachão. Mas, o Gaúcho, eu já entrevistei o Brunoro umas 2.000 vezes, mas nunca senti ele tão à vontade, tão alegre. Vocês deixam. Até porque no ambiente, né, é super gostoso. Agora, Brunoro, o Antônio Carlos e o Edmundo admitiram que quebravam o pau. Muito. Que o vestiário era terrível, né? Você teve que separar muita coisa. Não, E assim, até saíram no eu acho ótimo o vestiário ser assim. O Você pessoal, acha ótimo isso? eu acho, pô, porque sabe por que eles estavam quebrando o pau? Porque queriam ganhar o jogo. Eu vou querer coisa. Eu trabalhei com o Edmundo uns 3, 4 anos. O Edmundo é um baita no cara. Não, agora silêncio, porque chegou o Pelé aqui. Agora, Minha filha, vem cá. Que cena, cara. Minha paixão tá aqui, ó. Que cena. Sobe aqui. A minha Ellen, Ellen. que era a cachorrinha da minha mulher. Shih Tzu não, né? Eu tenho uma Shih Tzu. Não, não é não. Essa aqui é... Eu tenho uma Shih Tzu. A minha mulher que concorda, né? Deve precisar. Porque eu não entendo muito de cachorro. Então... Gaúcha bonita. Aqui. O que é, bem? Pô, larga a mão desse povo aí, pô. Você tem que cuidar de mim. É tudo povo chato, povo feio. Eu tava reclamando, viu? Ela tá reclamando. Né? Mas aí tu tinha que administrar o vestiário, mas não tinha problema. Não, assim, eu sempre deixei vestiário pro treinador. O treinador, certo? E eu falava depois. Eu falava, Vanderlei, quer que eu atue com alguém? Papá, essa coisa toda. E de vez em quando tinha uns arranca-rabo no vestiário. Eu ficava só olhando ali, né? Não chegava a vias de fato, mas tinha. Mas o que eu achava legal era porque queria ganhar o jogo. não, Porque a liderança é uma coisa interessante. Hoje a gente não tem chefe, a gente tem líder. Líder é bem diferente de chefe. O líder, ele sabe ouvir primeiro, sabe escutar para depois falar. Então ele tem 2 filtros, o ouvido, os olhos, depois a boca. E o líder, a função dele é motivação, não é chefiar. Você tem que motivar seus subordinados a um objetivo. Então o que acontece? Ali, e não tirar a individualidade do sujeito. Se o cara gosta de rock, ele gosta de rock. Se ele gosta de pagode, ele gosta de pagode. E aí cada um leva a sua vida. Agora, quando chegar no meio do trabalho, ele tem um objetivo para alcançar igual a todo mundo. E era isso que eu colocava no Palmeiras. Bruno, eu quero falar do Edmundo. Trabalhei com o Edmundo lá na Bandeirantes. Fizemos grandes programas de televisão na Record, na Band também. Jogava, hein? O detalhe é o seguinte, todo mundo pensa que ele é o coisa ruim. Não, não é não. Ele é um cara sensacional no jantar, no ar, conversando nos bastidores. Eu fiquei muito fã dele, entendeu? E ele foi muito perseguido. Por exemplo, uma dividida no meio do campo, o Edmundo com o Zezinho. Aí o Zezinho quebra a perna. Foi um choque ali de pés, entendeu? De pernas. Coisa que acontece, infelizmente, Mas no ele futebol. deu uma entrada no Paulo Sérgio na final. Nossa, que não. Hoje o VAR, hoje ele sairia de camburão hoje. Então, tudo bem, essa aí. Mas tudo ele era culpado. Claro, é uma brincadeira que nós estamos Tudo era culpado. Porque esse cara jogou de bola. Jogava muito. Entendeu? O que jogou de bola. E ele é uma... É uma moça. Eu ia falar isso. Falar pro Edmundo que ele era uma moça, ele vai querer brigar comigo, entendeu? Outro dia eu liguei para ele e falei assim... Eu chamo ele de Edmundo Souza 7. Outro dia eu não sei por que eu liguei para ele. Sobre o Noro, aqui é o garçom Milton Neves. Muito obrigado, que honra. Tem que caprichar, senão eu derrubo tudo na tua calça. Pô, então são 2. Falando do Edmundo, 97, acho que o Ronaldo ganha o prêmio de melhor do mundo. 97 Ronaldo, tem razão. Ronaldo. Se jogasse na Europa, Pô. não ia ganhar porque o Ronaldo ganhou. Mas em 97, que o Edmundo jogou, era pra ter. Se jogasse num time da Europa, teria ficado entre os 3, vai. Ele jogava muito. Não. Mas o melhor momento para mim é que ele foi em 93, 94 comigo, né? Porque em 97, pelo Vasco. Ele jogou demais. E o Vasco, ele tinha um amor pelo Vasco enorme, né? Ele não ganhara como melhor do Em mundo. 95, o Palmeiras estava no mesmo grupo do Grêmio na primeira fase da Libertadores. Ele teve aquele problema no Equador, lembra? Que ele chuta o cinegrafista, foi isso, né? Ficou lá uma semana. Ficou uma semana lá, né? Chutou no bom sentido? No bom sentido. O Edmundo, Por que ele Edmundo fez é isso com o maravilhoso. cinegrafista? Não, ele brigou, né? Ele brigou. Ele saiu do jogo. Acho que o Palmeiras perdeu pro time equatoriano. Perdeu, Eu Nacional, né?
Acho que era o Nacional. É o Nacional. Porque naquela época é o seguinte, a Libertadores não era inchada como é agora, e aí você tinha os 2 brasileiros e 2 times do mesmo país de adversários, eram os equatorianos. Então era Grêmio, Palmeiras, El Nacional e Emelec. E aí o Edmundo acabou tendo que ficar lá, né? Ficou uma semana lá. Ficou uma semana, atrapalhou pra caramba. Ficou preso? Ficou detido, né? Não vamos chamar de preso, fica chato, né, meu? Eu gosto muito dele. Baita cara. Cara autêntico. Agora, o Bruno, se você precisar dele em qualquer dividida aí na vida, ele fica do teu lado. Do lado do amigo dele, ele fica. Tu teve, então, o Otacílio, Chapinha, Vanderlei, Carlos Roberto Silva, em 95, né? 95 tive o... Voltou o Vanderlei e depois veio o Filipão. O Filipão já não estava. Tu não estava mais com o Filipão? Veio um antes também, que era o... O Filipão também não falou que você também só entendia de basquete? Ou não, só o Tele? Só o Tele que gostava. Saudade do Filipão, viu? E aí eu ajudei a levar o Filipão pro Cruzeiro. A gente é amigo até hoje também. Em 2000. E aí teve mais uma. Poxa, mais uma aquele de Olhos Verdes, treinou muito Botafogo. O Jair Pereira, não. Não. Pô, esqueci. Treinou muito Botafogo. Ele faleceu até também. Deixa eu lembrar. Bom, então teve esses treinadores aí. Nossa, agora tu me pegou, agora também não tô lembrando. Bom, teve uma passagem. Tá em má fase, galera. Não, eu tô assim. Tá. É que ele não toma café, esse negócio, entendeu, meu? Mas, Bruno, eu queria te perguntar também... Ele só toma aquele troço horrível chamado chimarrão. Não, aliás tem 4 cuias lá pra nada, né? Só isso. Falar em cuia, tu transformou o Juventude. A Parmalat transformou o Juventude. Porque em 93 eu estava trabalhando lá, pelo Jornal Pioneiro. Eu me lembro nós subimos. Né? Eu me lembro do surgimento da Parmalat, né? E o Juventude até hoje é o que é também pela entrada da Parmalat. E você ama aquela região. Não sei porquê, né? Porque lá você encontrou a mulher dos seus corações, dos seus sonhos. Justamente. E aí o Gurizen de vez em quando falava assim, mas por que você quer ir tanto lá para Caxias? O Juventude, a Parmalat deixou o Juventude campeão gaúcho em 98, contra o dentro do Beira-Rio, e campeão da Copa do Brasil dentro do Maracanã. E em 94, acho que a gente quebrou a hegemonia de Grêmio e Inter. Exatamente. Né? Isso é uma grande façanha. Não, em 98 quebrou a hegemonia de Grêmio e Inter. Não, 94, bom, não lembro. Eu sei que uma das coisas que eu tenho... Algum turno, eu acho que ganhou. Um turno a gente quebrou a hegemonia. Ganhou um turno. Porque quando eu fui para... Já é uma grande façanha. A Parmalat é o seguinte, a Parmalat, quando teve o sucesso do Palmeiras, então eles resolveram, onde eles comprassem uma empresa, eles iriam ver se dava para patrocinar um time, ou ter um time. Aí eles compraram uma empresa no Sul e falaram para mim, Bruno, tenta buscar um time aí no Sul, porque patrocinar Grêmio e Inter não dá. Sim. Então eu falei assim, pô, vamos fazer um negócio diferente, vamos criar uma terceira força no Sul. Falei para a Parmalat. Aí a Parmalat, pô, terceira força? Falei, vamos criar uma terceira força. Eu já estava com um pouco de moral na Parmalat, né? Sim. Então... Foi uma grande força. Cara. Aí, aliás, leite nunca faltou na tua casa. Não, nunca faltou. Aí o que aconteceu? Eu fui para o Sul para escolher um time. E Caxias é uma cidade com bastante gente da Itália, né? Com uma derivação italiana, Juventude também. Verde e branco, que era também o Palmeiras. Então teria uma situação assim. Fizemos várias reuniões e acabei pegando Juventude. Quando a gente pegou a Juventude, naquela época existia o passe, não era direitos econômicos. A palavra era passe. Passe, tá? Então o que acontecia? Tinha alguns jogadores do Palmeiras, a torcida do Palmeiras na época também que pegava no pé de muitos jogadores, e o Galeano era um deles, que era um jovem. Aí tinham jogadores parando, o Dorival Júnior, o Odair. O Cuca jogou no Juventude também nessa época. O Cuca não lembro, mas o Marquinhos... O Cuca em 95. Fala o nome inteiro do Cuca. Alex Stival. Finalmente acertou uma. O Marquinhos, que estava no Flamengo, veio para o Palmeiras e tal. E eu falei assim, pô, vamos usar o Juventude para pegar os jogadores e tornar eles de volta para o futebol, vamos dizer assim. O Dorival já estava parando, né? O Odair também. Então o Galeano foi jovem e foi eleito o melhor volante do Campeonato Gaúcho. Depois voltou para o Palmeiras. Sujeito reto, né? E aí nós fomos, aí fizemos o time para
para tentar subir para a Série B, para a Série A. Vocês foram muito espertos, porque o acesso eram só 4 jogos. Só 4 jogos. E eu me lembro que o Caxias não se deu conta e fechou o departamento de futebol. E vocês foram lá e jogaram os 4 jogos. E aí, sabe com quem foi a final? Com o Americano de Campos, que era do Caixa d'Água, que era o presidente. Então, você tá ferrado. Caixa d'Água também. Você tá ferrado, ele vai roubar pra caramba. Bota sabe? polêmica nisso. Ele vai roubar pra caramba, pô. Eu falei assim, já sei. Ele é um cara fantástico de conversar. Eduardo Viana. Inteligentíssimo para Que conversar. é caixa d'água. Pois né? é. Aí sabe o que eu fiz? Eu liguei para ele, falei, doutor Eduardo, a gente vai jogar o primeiro jogo aí da final. Eu tô querendo pôr uma televisão para transmitir o jogo. Eu falei, se tiver roubo, vai ter televisão, entendeu? Olha. Ele, mas por que o senhor quer televisão? Eu falei, não, porque a Parmalat precisa de visibilidade. Claro. Já deu uma inibida ali, né, cara? Grande sacada. Grande sacar para vender o jogo, vamos transmitir. Vamos claro. transmitir e tal. E aí teve uma televisão. Aí se tivesse roubo, qualquer coisa, que falavam que ele fazia isso, mas não teve Juventude nada. atropelou o americano. Ganhamos 2 jogos e subimos para a Série A. Bruno, vou falar uma coisa boa agora. Não, mas me permita. Cafu. A vinda é importante contar no futebol a minha Marcos vida. Evangelista de Moraes. O Cafu era do São Paulo, foi vendido para o Zaragoza da Espanha e tinha uma cláusula que ele não poderia voltar para o Brasil Isso. para nenhum time. Não, para o Palmeiras. Pro Palmeiras. Explique a operação que foi feita para o Cafu jogar no Palmeiras. Então, o sonho do Palmeiras era ter o Cafu. Né? E eu fiz uma consulta para o São Paulo se o São Paulo não venderia para nós. Tá. Tá? E aquela coisa de mentalidade, rivalidade, Bruno, vai ficar chato pra caramba, vender o Cafu pro Palmeiras, papapá. E ele foi pro Saragoça. Quando ele foi pro Saragoça, eu entrei em contato com o Saragoça. Falei, pô, eu ajudo com alguma coisa aí se vocês fizerem contrato de 1 ano. Porque na Europa era contrato de 5. O Saragoça, contrato de 1 ano, eu ajudo a pagar. Falei para eles. Então era como se eu estivesse comprando o Cafu. Aí o Todete, que estava fazendo a negociação, falou para mim, Bruno, Todé. Todé. Há quanto tempo que eu não ouço de novo Todé? Todé falou assim, Bruno, o que você vai fazer? Ele não pode voltar para o Palmeiras. Ele não pode voltar para o Palmeiras. Tem uma cláusula. Eu falei, Todé, faz o negócio. Eles esqueceram do Juventude. Entendeu? Aí, pô, terminou o contrato, Juventude. O Cafu vem pro Juventude. Jogou 3 partidas? 3 partidas no Juventude, depois veio pro Palmeiras. Sujeito bom. O Cafu jogou 3 partidas pelo Juventude. O Juventude foi não, uma passagem Uma apenas passagem. para ele Cafu jogar no Palmeiras. Na casa de Calef e João Francisco Neto, ele que tornou meus 3 filhos são paulinos. Tô com raiva dele até hoje. Não podia fazer isso também, né? Brincadeira. Seu Calef, meu querido amigo, fez Querido bem. Calef, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, o São Paulo, para mim, significou muito. Porque Que organização, quando né? eu cheguei no futebol, eu vinha do vôlei, pô. Eu falei, eu preciso ser Não, o São você vem Paulo. do basquete, por favor. Desculpa, esqueci. Eu preciso ser o São Paulo. Era a minha meta. O São Paulo sempre foi aonde eu queria chegar, o meu benchmark. Aonde eu queria chegar. Então, o São Paulo, para mim, foi muito importante. Toda a organização, CT na época que ninguém tinha, eu comecei a ativar o CT do Palmeiras. Organização, tudo para mim foi espelho do São Paulo. E chegou muito mais rápido do que eu imaginava. E achei que aí o São Paulo teve um erro. Ele se preocupou demais com o Palmeiras, esqueceu de se preocupar internamente. Bruno, Deu uma parada. eu queria que você falasse o nome de uns 10, 15, 18, 20 jogadores de vôlei que você treinou e que você mantém amizade até hoje. Por favor, vamos fazer homenagem a esses heróis, porque o vôlei, né, o Xandão, realmente parava o país. Foi a única vez. E agora ele está numa fase de renovação. Cuidadosa, dá para dizer assim, porque foi um fiasco na Olimpíada. E depois você acrescenta quem que está prometendo já é uma realidade no vôlei brasileiro. Bom, vamos lá. Poxa, primeiro o William, que foi meu capitão 14 anos na Pirelli. 12 anos na Pirelli, foi meu capitão. Que eu acho que foi o maior levantador do mundo na época, porque o pessoal falava do Zaitsev, mas o Zaitsev tinha uma seleção com 2 metros de altura. O William tem que fazer Renan com 1,80 m e pouco, o Bernard com o Monta, tudo fazer jogar esses caras.
E a gente foi vice-campeão olímpico e vice-campeão mundial. Perdemos as duas para quem? O olímpico para os Estados Unidos e mundial para a Rússia. Mais apertado? Não muito apertado, mas... 3-0 as duas. 3-0 as duas, mas assim, ele fazia um time jogar que era uma estatura muito baixa, entendeu? William da Silva, né? William Carvalho da Silva, santista. Tem Aí essa qualidade. tem o William, tem... Bom, todos daquela seleção de prata, Fernandão, Amauri, Renan, Marcos Vinícius, Badalhoca, Montanaro, pô, Domingos Maracanã, eu Domingos Maracanã, todo esse pessoal sensacional, né? Sensacional. E hoje, quem que tá pintando? Tem aquele atacante, o Darlan, Darlan. Tem o Adriano e o Darlan, são irmãos, né? são irmãos. Você sabe tudo, você irrita, Eu gente. vejo, cara. Eu vejo. Eu assim, Quem que são os irmãos? hoje, Adriano e Darlan. Adriano Darlan, hoje eu vejo o Darlan como o cara que vai despontar. Onde que eles jogam? Eu acho que a gente precisa achar um levantador, porque o Bruninho está parando. O Bruninho tem uma característica interessante. O Bruninho, o Cachopa, por exemplo, é um grande levantador. O Bruninho é um cara interessante. Ele não é um exímio levantador, mas ele é um exímio distribuidor. Ele é muito inteligente para jogar. Muito inteligente. Tem leitura do jogo, é isso. Tem a leitura do jogo. Então, o Brasil foi campeão de tudo com o Bruninho. Foi. Ó, E só para nossa audiência, o Adriano e o Darlan, onde que eles jogam hoje? Aí não sei de cabeça. Eu acho que eles estavam jogando no Brasil, os dois. O Adriano acho que é no Cruzeiro. Sada Cruzeiro. Só para confirmar depois. Então, depois a gente pega aqui e coloca aqui embaixo O no Darlan está no GC. SESI. O Darlan no SESI, né? É. O Darlan tá no SESI e o Mas Adriano eu não tenho tempo de Coloca no acompanhar GC. muito, sabe, assim, o vôlei e tal, porque é muita coisa, mas e acho que o Cachopa precisa melhorar um pouco ainda na distribuição, né? como é que ele chama? Cachopa é apelido, É Cachopa. apelido no seu nome. Ô, Bruno, Por que esse apelido? eu queria que você falasse de um cara que eu acho ele... A gente tenta entrevistá-lo, mas ele se nega na entrevista, porque ele se desiludiu um pouco com o futebol. Paulo Nobre. Foi o maior presidente do Palmeiras? O Paulo Nobre, Ele empata com o Delfino Faquina. Paulo Nobre foi a segunda Parmalat. Porra. Opa. Ó, a bomba que vocês estão vendo aqui, ó. A gente falou que o Brunoro vai contar uma história E bombástica. vou então- dizer que a terceira Parmalat É a lenda. Então, ó, o Brunoro vai contar uma história bombástica. O Vamos gaúcho fazer foi meter o pau na lei, né? Jamais, Mulher jamais. não tem Não, nada não, que mas se meter viu? no Essa futebol. frase- Não sabe nada. Essa frase, pelo sentido dela, é importante. O Paulo Nobre foi a Vamos segunda segurar, Parmalat. vamos fazer agora os Pois é. palpites aqui da Elizabeth, Tá bom. porque a gente sempre acaba o programa com uma história bombástica. Mas eu vou Vai contar essas uma duas. história do basquete, que todo mundo fala que eu sou do basquete, e eu fui pro basquete. do Tele. Que, aliás, você vai falar porque você foi diretor técnico da Confederação Brasileira de Basquete. E o Então, basquete não ia à Olimpíada, a 3 Olimpíadas. Quando eu fui, foi. Ó, que legal. O bem manhano de técnico, né? Eu que trouxe. Trouxe o eu tenho umas argentino. loucuras, cara. Eu trouxe um técnico argentino para ser técnico do Brasil. Como é que ele chama? Rubem Manhano. Vou escalar a Argentina para ti. Então vai. A Argentina campeã olímpica em 2004. Montecchia, Pepe Sanches, Oberto, Volkovski, Ginóbili, Nocione, certo? Só isso pra ti. E que é humilhagem, ele humilha a gente. Luiz Escola. jogava Luiz muito. Escola, pô. Só que ele inventa esses nomes, Não, a gente não, isso é consegue. demais. Porque o Maiano, o que aconteceu? Eu tenho duas loucuras na minha vida, assim, de técnico, né? O Maiano, eu cheguei na Confederação Brasileira de Basquete pelo marketing. E aí o presidente falou, Bruno, dá uma olhada na parte técnica, tal. E eu achava que o Brasil precisava de uma remodelação. E o próprio presidente falou, tem um técnico que foi campeão olímpico pela Argentina. Imagina ser campeão olímpico pela Argentina, superando Estados Unidos, Rússia, tudo isso. E Pô, não tinha jeito de ganhar da Rússia. Os caras de E 30 metros de altura. ganharam. Ganhou do medalha de Argentina ouro. dos Estados Unidos Medalha na de ouro. semifinal. Aí o que eu fiz? Falei, pô, ele tá na Argentina e tal. Falei, será que ele conversa comigo, né? Eu vou pegar um avião e vou pra Argentina. Peguei um avião, marquei com o Rubem Manhano na Argentina. E contei todo o projeto que eu tinha do basquete e tal. Eu falei, esse cara não vai vir, né? Eu falei, que nem o Zico, eu quero ouvir o não dele, né? Aí ele, pô, interessante, perto de casa, tal. Eu acho que o basquete brasileiro precisa de parar de pensar só em arremessar de 3. Que era o Oscar e o Marcel, né? Se criar um sistema defensivo, Fase boa, hein? Opa. entendeu? Assim, e não criticando nós com o Oscar e Marcelo, que, pelo amor de Deus, Oscar, para mim, é um exemplo de vida, em primeiro lugar, tá? Exemplo de vida.
o discurso que ele faz quando ele recebe o Hall da Fama, Oscar, tinha que passar em todas as escolas. Todas as escolas. E que sujeito espetacular, não? Bom, esse discurso, pega na internet. Pega na internet esse discurso quando ele faz nos Estados Unidos, em inglês. Aí conversei com o Baiano, ele veio, cara. Ele veio. E aí nós ficamos juntos assim e tal. E o que acontecia com o basquete brasileiro? Os jogadores da NBA não jogavam aqui, porque a imprensa falava que eles eram mercenários. Como é que eles eram mercenários? O cara ganha 30 milhões de dólares por ano. Como é que essa confederação pode pagar alguma coisa para esse cara? O Marcelinho Huertas, o Nenê, o Varejão. Não dava. Aí o que acontecia? Eu fui a fundo nesse negócio. Você tinha que pagar um seguro altíssimo para a NBA. Leandrinho também, né? Leandrinho. Você tinha que treinar em piso tal. Tinha que viajar no mínimo de executiva. Sim. Então era um custo alto, não é o que eles iam receber, eles não precisavam receber. Aí pedi para o Miami ir para os Estados Unidos conversar com cada um jogador da NBA que ele gostaria. Foi para os Estados Unidos, conversou com cada um. Conseguimos dar essas condições que a NBA queria. Sim. Trouxemos para o Brasil. E o Brasil classificou contra a Argentina, dentro da Argentina, para a Olimpíada. Dentro para a Argentina. Aquela de Londres, né? De Londres. E aquela torcidinha da Argentina que não torce direito. E o Miami, grita, quando né? entrou na quadra, foi aplaudido. Aplaudido pra caramba. Então foi um negócio, para mim, uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida. Que legal. Entendeu? E o basquete, e o Tele tinha razão, depois de muitos anos. Você virou. Não, mas a frase do podcast, Milton. Paulo Nobre foi a segunda Parmalat. Ele vai contar daqui a pouquinho para vocês. Mas agora, falar em foto, eu queria mostrar o grande motivo da tua vida, tua maior alegria fora do basquete e do vôlei. A tua filha linda e a tua esposa linda. E tem um filho lindo que está nos Estados Unidos. Também. Joga o quê? Futebol. Ganhou uma bolsa de estudos para jogar lá. Então manda um beijo aí para tua mulher e para tua filha, porque está a foto no ar aí. Né? Laurinha e o Franco, que está lá longe, que está voltando dia 12 para visitar a gente. Quantos anos ele tem? Ele tem 20, a Laurinha 18. Tá vendo, Gaúcho? Teu Rio Grande do Sul fez o casamento, fez a família dele. Aliás, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela foi rainha da festa da uva. Olha. Foi, né? Foi isso, né? Como é que você sabe essas coisas? É porque impressionante. eu acompanhava a imprensa, eu fazia praticamente todos os jogos do Juventude, né? Viu, com todo respeito a todos os estados brasileiros, inclusive o meu estado, Minas Gerais, mas a beleza das mulheres de Santa Catarina e Rio Grande do Sul sai de baixo, hein? Festa da Uva, que teve a primeira transmissão em cores de TV no Brasil, foi de uma edição da Festa da Uva, em 1972. Cristina, o nome dela? Cristina. O nome da minha mãe também, lindo nome. E vou contar a segunda, dá tempo de contar? Dá. Aqui? A segunda loucura de técnico. Fui contratado pelo Curitiba para ser o CEO do Curitiba. O Curitiba caindo para a segunda divisão. Já praticamente caindo, eu falei, gente, vamos fazer um planejamento, a gente já contrata um técnico para analisar o elenco atual e ver o que a gente precisa para o ano seguinte. Ninguém queria vir, porque eu vou ficar com a pecha de cair. Não vou nem citar o nome, uns 5 técnicos. Vou ficar com a pecha de cair, gente, mas vocês estão garantidos que vocês vão dirigir o ano que vem. Eu só quero antecipar o planejamento. Eu quero antecipar o planejamento para a gente poder já começar bem no segundo ano. Ninguém quis vir. Falando no Curitiba, morei em Curitiba em 71, onde eu passei fome e frio. Rua Duque de Caxias 47, atrás da Igreja do Rosário, na Duque de Caxias ali. E todo mundo de Muzambinho. O apartamento cabia o quê? 5, 6. Nós éramos 11 ou 12. Entendeu? E o time do Curitiba em 71 era espetacular, com o técnico Elba de Padolima, o time era Célio Maciel, Hermes, que veio do Santos. O Célio Maciel morreu em Florianópolis. Sim, foi treinador de goleiros do Grêmio. Célio, Hermes, Pescuma, que tinha 50 metros de altura, Nelson Pescuma. Cláudio Marques, que veio lá do Santos. E o lateral esquerdo, Nilo Neves, que revelou um tal Rogério Ceni. Olha pra você ver, ele como era treinador lá no Mato Grosso. Sinop. No Sinop. E o ataque era espetacular. Então era Célio, Hermes, Pescuma,
Cláudio Marques e Nilo, Hidalgo, Renatinho, Leocádio, Tchau Batiá, Paquito, Rinaldo. Uma vez eu estava em Porto Alegre, estava ouvindo um tal, como é que chamava aquele cara mesmo? Alexandre Pretzel, dizendo que numa rádio lá, falando que o Tchau Abatiá era o 9 da seleção brasileira, Não, que o pior tinha é que que o ser Grêmio- convocado, e nunca foi. O pior é que o Grêmio contratou o Tião Quelé e o Taquito. E na realidade eles queriam o Tião Abatiá e o Paquito. Não sei se foi o Grêmio ou foi um time que fez Não isso. repita isso aí que é verdade. É verdade. vai. Os dois jogadores grandes eram o Tião Abatiá e Paquito, do Curitiba. Nossa Senhora. E aí teve um clube, acho que foi, não sei se foi o Grêmio, que contrataram o Tião Quelé e o Taquito. O Tião Quelé fazia gol. Fazia gol, mas que eram inferiores esses aí. Né? Agora é o seguinte, ó. Então fala o nome do Tião Abatiá. Não sei. Tião. Sebastião Ferri. bom. Você tem que Só estudar pra mais, deixar- Gaúcho. tu vai falar do Curitiba. Esse time atual do Curitiba, desculpe, é o pior time da história do Nossa Curitiba. Senhora, Nossa Senhora, não vou nem falar. Só isso. Aí o que aconteceu? Não vinha um técnico. Aí um amigo, um empresário paraguaio, amigo meu, falou: Bonoro, tem um técnico paraguaio muito bem. Eu falei: pô, vou trazer um técnico do Paraguai para o Curitiba. Vai ser falsificado. Não. Aí eu falei: mas como eu estava Milton acaba de ser cancelado. eu estava entrevistando todos, como eu faço desde a época do Vanderlei, liguei para ele, Morinigo, Mourinho, do Libertar, né? do Libertad. Como é que chama? Gustavo Mourinho. Mourinho, foi vice-campeão da Libertadores. Desse eu não lembrava. Aí, cara, entrevisto ele, pô, ele foi técnico da seleção de base do Paraguai também, queria revelar uns jovens. Fiquei umas 2 horas entrevistando ele, falei: esse cara eu vou trazer. Vão meter o pau em mim porque vou trazer um técnico paraguai, imagina. Desconhecido, né? E o que deu? Subiu Aí. Subiu o Curitiba. o Curitiba. E tem uma coisa, 2 coisas que eu vou guardar sempre. Na entrevista, eu já tinha saído do Curitiba. Na entrevista coletiva, quando ele subiu o time, quem que ele agradeceu? Que legal. Tá vendo? E você fala que ele não entende de futebol, só de basquete. Outro cara, Paulo Nobre, que a gente vai falar depois. Vai falar. Eu saí do Palmeiras, quando ele ganhou o título, dentro do campo, ele agradeceu a quem? A mim. Por que ele é refratário em relação ao Palmeiras, ao futebol e a história linda dele? Ninguém consegue entrevistá-lo, nem Mauro Betti. Não sei porque de vez em quando a gente só fala assim meio por Instagram e tal, mas não sei. Ele tem mágoa. Ele tem alguma mágoa, ele tem, né? mágoa. Mas, Pela injustiça. Ele tem uma mágoa que ele achou que iam reconhecer mais ele no Palmeiras, sabe? E que ele perdeu para Leila. Na realidade, a mágoa dele é ter perdido para Leila. Essa é a mágoa dele. Qual foi o placar? E ele não, Você lembra? não, ele perdeu. concorreu. Ele perdeu para a Leila no sentido do crescimento da Leila no Palmeiras, da maneira como a Leila não, surgiu no Palmeiras. ele foi contra. Levou um monte de Ele foi contra. Ele foi contra Ele foi contra. da maneira que ela foi, porque pela legislação do isso, Palmeiras, é isso. ela não poderia se candidatar, pela legislação interna. Exatamente, é é isso. Acho que foi isso. É isso. Mas o Paulo... depois eu vou contar, né? Depois. Não, então Não, mas, vamos. não, mas antes disso, por favor, que tu precisa falar sobre isso. SAF. SAF é a saída do futebol brasileiro ou isso é uma mentira? Isso é uma meia-verdade? Eu acho Não. que é saída Excelente boa. pergunta aqui. Ó, a Só SAF que é no o Futebol seguinte... Minha Vida vocês vão Tem muito ver aqui. time aí que já tinha fechado se não fosse Ó, SAF. vamos lá, dois aspectos importantes. Primeiro, se você tem profissionalização na equipe, você não precisa de SAF. Ponto. Fecha a caixa aqui. Tá. Barcelona é SAF? Não. Real Madrid é SAF? Manchester United também não. Entendeu? Então, se você tem Você matou a charnada. Retiro o que profissionalização, falei. não precisa SAF. Agora, se você não tem, precisa da SAF. E principalmente os clubes que estão endividados e os clubes médios. E o grande perigo hoje para os grandes é que os médios vão crescer com a SAF. E eu tô numa torcida danada, você também, pro Juventus da Portuguesa que vão ter SAF. Clube Atlético Juventus, da Rua Javari, você não conhece São Paulo, conheço. entendeu? E a Portuguesa Santista também tá esquecidinha lá. O Samarone jogou lá, viu? E assim, Revelado a pela SAF, Briosa. A SAF é assim, eu acho que é uma saída legal, importante, porque profissionaliza, mas como tudo na vida é gente, tem muita SAF contratando errado pra cacete. Aí. Dirigente, jogador, não sei o quê, muito errado. Já não te chamaram para fazer o staff de alguma SAF? Não, ainda não, mas assim, Mas o Zinzani Zinzane a gente já nasceu como SAF. nasceu como... Quando o Milton fez essa pergunta, eu até falei, pô, porque eu imaginei que toda a SAF fosse Porque chamar assim, pelo o que teu acontece? know-how, Os eles iam chamar investidores, mesmo. os investidores, eles põem alguém do meio do investimento Tá. para dirigir. E aí não entendem futebol, pô. Não tem nenhuma identidade com o clube também. Nem não tem detalhe, aí fica uma coisa fria.
entendeu? Fria, e faz uns trabalhos ruins. Não que tenha que ser eu, traz alguém do meio. E uma crítica que eu faço a esses caras que eu deixei o legado de ser diretor executivo, é que eles continuam às vezes na mesmice. Então você tem um diretor de futebol profissional, que eu criei praticamente isso, e troca de técnico 5 vezes por ano. E o executivo não sai. E o executivo não sai. Ô, Bruno, eu queria que você na audiência Mas é importante isso, viu? Os treinadores saem toda hora, o executivo fica. Claro. O Luxemburgo tem essa tese do executivo. Mas é legal que você falou, você entrevistava os técnicos no São Paulo agora, com a nova gestão, que trouxe o Crespo, foi assim. Mas quanto tempo que a gente vê técnico que troca assim? Porque aí o Muricy, o Júlio, o Porto, eles entrevistaram o Crespo, depois o Zubeldia. E tem um assim detalhe, a função do diretor de futebol não é só burocrático ou contratar. Ele tem que atuar. Então, por exemplo, a gente faz um trabalho de prevenção. O futebol é o seguinte, o problema tem que ser detectado e resolvido, não ser adiado. Se você adiar 3 dias um problema no futebol, vira um problema enorme. Então, assim, a gente dentro do vestiário tem que resolver os problemas rápido. Tem que preservar o treinador. Então, por exemplo, muitas vezes o problema avança e sobra para o treinador. O diretor não pode deixar avançar o problema. Tem que resolver. Tem que sentar com o treinador todo dia. Está tudo bem? Está faltando alguma coisa? Está não sei o quê? Entendeu? É assim que funciona. É 24 horas no ar, meu amigo. É uma aula. Que legal. É uma aula. Quem é o treinador jovem que tu enxerga hoje como um dos melhores, ou que tu contrataria para o teu time, por exemplo? Uma novidade de treinador. Não dos tubarões, né? Eu vou dizer, se ele se corrigir em algumas coisas, o menino que estava no São Paulo, que era do Água Santa. Como é que chama? Thiago Carpini. Se ele se corrigir em algumas coisas. O que, por exemplo? Tá no Vitória hoje. Não pode um treinador hoje mandar a torcida ficar quieta. Calar a torcida é como Ele fez um jogador sem uma Ao perna. contrário, a torcida tem razão em vaiar porque o time está ruim. Eu vou melhorar o time. Isso é orientação. Bruno, o pessoal está perguntando muito o que está estampado aqui no teu peito e quem é essa empresa, de onde veio e o que ela faz, o que ela vende. Essa empresa tem 22 anos. Ela vende roupa, moda feminina, Zinzane. Ela tem 22 anos, os donos são ex-jogadores de vôlei, por isso que me convidaram. Me enganaram, por sinal, porque eu falei assim, quando eu estava no Curitiba, eles falaram, vem fazer o marketing esportivo da empresa. E eu queria descansar de futebol. Eu conversei com a dona Cristina, a Cristina, não, vai lá e tal. Eu estava cansado de ver homem pelado no vestiário, eu falei, vou ver umas moças bonitas, pô, né? Moda feminina. Ih, a tua mulher tá ali do lado, hein? Ela sabe que é única, não tem nem perigo. Eu também só tive uma namorada, uma noiva e uma esposa. Sei disso. E aí, então, eles me convidaram, e eu fui para lá fazer o marketing esportivo, aí eles me enganaram, porque um dia, essa história é legal, um dia o dono da Zinzane levantou e falou assim para a mulher dele, se eu tivesse o Hamilton na Zinzane, o que eu daria para ele? A mulher dele, não entendi. Se eu tivesse o Hamilton, eu dava um carro para ele. Eu tenho um Brunor, não vou dar um time de futebol para ele? Boa, gostei. E aí ele fez o time de futebol. Time de futebol. Mas qual é a realidade do time hoje? O time hoje chama Zinza, né? Joga a Série B2 do Campeonato Carioca. A gente começou como Sub-20, na Série C ganhamos o Campeonato Sub-20. Aí fizemos o profissional, ganhamos o profissional. Opa. E hoje as nossas categorias de base chegam sempre entre os 3, 4 primeiros da nossa E categoria. a sede onde é, no Rio? A gente alugou o CFZ do Zico. Venham conosco na Elizabeth, apostem aqui com a gente. Elizabeth, a casa da rainha. O Zico, né? O Zico é irritante. Porque a gente não consegue arrumar uma coisinha contra o Zico. Não, e tem gente no Você Flamengo que é tentou. contra ele. Tem gente no Flamengo que é contra ele. Não, o senhor que falava quando o Zico começou, não. que ele tinha perna curta que não ia dar nada. O maior time que eu vi jogar na vida. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adir e Zico, Tita, Nunes e Vitor. Era um bom time, mas perto de Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvé, Dorval, Mengov, Coutinho, Pelé, Pepe, não teve, não tem abraço. e nunca Um vai abraço ter. para Paulo César Carpegiani, que era o técnico desse time. Exatamente. Ei, gaúcho também, gente. Gente Mas boa, o Zico você tentou, né? Você tentou falar pra ele que ele nunca fez um gol no Santos, o que ele fez? Nossa senhora, tem mais de 30.
Eu escrevo nas minhas redes sociais, Zico nunca fez um gol no Santos. Pô, a torcida do Flamengo manda a ficha técnica dos jogos, entendeu? Mas, Bruno, então foi maravilhoso aqui. Obrigado. Você tem perguntas? Não, mas o Paulo Nobre. Paulo Nobre. Mas aqui é a bombástica. Essa você tem que contar. Essa é bombástica. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco da Elizabeth, que é nosso patrocinador. É uma casa de apostas que já está regulamentada, então vocês podem fazer a fezinha de vocês. E os quitutes do nosso amigo. E também, lógico, tá aqui, ó. Pretzel, tudo tá aqui, Dosa. Ó. Do Dosa também, a gente vai falar do Dosa. Dosa é D-O-Z-Z-A. E por que Dosa? Porque o seu Dosa, ele não chama Dosa, mas ele tinha lá um boteco. E chegavam os armênios, era uma Dosa. Aí ficou Dosa. Ficou Dosa mesmo. É sério. E aqui a gente falando da Elizabeth, já está regulamentado, vocês podem jogar, faz a fezinha de vocês lá, joga com responsabilidade, acima dos 18 anos, sempre bom lembrar. Mas o time que você gosta, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, vai lá, aposta, jogos da Europa também, o que vocês quiserem. E a gente tem aqui alguns jogos que a gente vai fazer os palpites aqui, que é a última rodada do campeonato, né, no dia 8 de dezembro, a última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí aqui alguns jogos, hoje, só para lembrar, a gente está gravando esse programa no dia 23 de novembro, então a gente ainda não tem a final do campeonato, não está tudo definido, mas é importante a gente fazer. E aí, o primeiro jogo que é Botafogo, que provavelmente seja o campeão, Botafogo contra o meu querido São Paulo Futebol Clube lá no Rio. Não precisa nem ter, 0-0. Vai ser 1-0 Botafogo. 3-0 Botafogo. Caramba, eu achei que parece que era meu amigo. 2-0 pro São Paulo. Aí um outro jogo também que é importante, né? A gente não sabe como vai estar a rodada, que é o Grêmio contra o Corinthians lá em Grêmio. Em Grêmio. É a última rodada. Aliás, eu acho que foi o Zé Trajano. 1-1. Eu acho que foi o Zé Trajano, grande jornalista, que inventou isso. Entendeu? Flamengo e Juventude. Em Flamengo. Vai ser em Flamengo, vai ser em Juventude. Já Trajano, grande torcedor do América do Rio. Não, é legal isso. Legítimo. Ari, Jorge e Djalma, Wilson Santos, Amaro e Ivan. Nado, nada era ponta direita. De vários times aí. Que legal pra ele escalar o resto. Vamos lá, Grêmio e Corinthians, acho que vai ser 1-0 pro Grêmio. 1-1. 1-0 pro Grêmio. 0-0, não precisa nem ter. Corinthians. Ô Milton, tu já palpitou alguma vez a favor do Corinthians? Não, eu amo o Corinthians. Netamente falando, se não cesse o Corinthians na minha carreira, entendeu? O que me ajudou o Corinthians, quem mais me ajudou, além de Deus, é claro, não tinha nada. Pelé e Corinthians. Aí a gente tem um outro. Se não falar mal do Corinthians, não vale, entendeu? Flamengo e Vitória, acho que o Flamengo ganha de uns 2-1. Última rodada, né? 2-2. 1-0 Vitória. Não precisa nem ter. 0-0, porque eu conheço futebol, porque eu joguei. E aí, pra mim, a gente hoje, dia 23 de novembro, acho que desses todos o mais importante, pela situação na tabela, que é Fortaleza e Inter de Porto Alegre, lá em Fortaleza. Jogaço. Ainda o Fortaleza pode estar brigando pelo título, ainda é a última rodada. 1-0 Fortaleza. E os dois brigando pelo G4, porque tem o São Paulo e o Cruzeiro, né? Que hoje. Só para lembrar que no momento que a gente está falando, o Inter não perde a 15 jogos. 15 jogos. A campanha do Inter é espetacular, né? Mas acho que vai ser 1-0 pro Fortaleza. Pra mim, não precisa nem ter, porque eu conheço futebol, já vi o tape hoje de manhã desse jogo, 0-0. O Fortaleza acho que até merece, né? Pô, 1-0, que trabalho maravilhoso, né? Sim. Mas o Bruno, até para Elizabeth, quem é que vai ser campeão brasileiro? Eu acho que o Botafogo tá dando mole, cara. Vai ser o Palmeiras de novo. Aliás, eu publiquei nas minhas E da redes Libertadores? sociais. Libertadores, eu acho que o Botafogo. Viu o gaúcho que gosta de coisa venenosa? Eu escrevo. Coisa venenosa. Eu escrevo assim nas minhas redes sociais, tem milhões de seguidores, graças a Deus. Conversei hoje com meu grande amigo General Severiano. E o general me falou o seguinte: o meu time está botafogando de novo. Pessoal, lembrando vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal. E agora a gente tem duas perguntas aqui do programa, que a primeira é, Bruno, o futebol é sua vida? É o basquete. Dividindo, né? Futebol e vôlei, né? Não tem como ser somente a minha vida. Mas você, o vôlei, 70%, né? Não, até porque o vôlei colocou você no futebol. Mas eu divido 50-50. Só de curiosidade, tu chegou a andar no carro de Fórmula 1? Não, mas eu tive duas passagens de andar de carro, né? A primeira, todo piloto, quando ele chega no autódromo, ele tem que fazer um reconhecimento da pista para guardar onde ele freia e tal. Então, eu
eu tive muito uso de fraldão, porque o Pedro Paulo, a gente andava com carro carro de passeio na pista, mas Atrás. Não, na frente, né? Ah, sim. Imagina, pô, você acha que com um carro de Fórmula 1, mas faz isso com um carro de comum. Você acha que o cara não vai frear, porra. Que loucura, cara. Isso é impressionante. E a segunda, o Paulo Nobre se ferrou comigo, o Paulo piloto de Rally, né? de rally. Eu falei, duvido que você vai numa pista de rally comigo. Eu falei, vamos, cara, não tem problema nenhum. Aí nós fomos, eu e ele pilotando. Ah, que é isso, cara? Mas eu não dei moral, não falei um ai. O fraldão saiu meio sujo, né? Não, aí você falou assim, ai, tô ferrado. Aí nós andamos. Tem tempo ainda? Posso contar mais uma? Tem. Até amanhã cedo. Tem sim. A experiência também em Fórmula 1 essa foi punk. O Pedro, na Grande Prêmio da Alemanha, sofre um acidente. Na largada, um carro não larga, ele bate na traseira e sai capotando e sai de cabeça para baixo. Falei, nossa senhora. Querendo você trabalhar com o cara, ser amigo do cara, né, meu? E andou assim uns 100 metros. Falei, puta, não sobrou nada aqui. Morreu. Aí eu tô indo para... Aí os managers do piloto são imediatamente levados para o centro médico. A gente é levado para o centro médico para ter as informações. E o Abílio me ligando, pá. Eu falei, calma, Abílio, estou indo para o centro médico. E aí tem duas coisas legais. A primeira, o Pedro está de cabeça para baixo e vem uma imagem de televisão e ele faz assim. Eu lembro. Ih. Só que ele estava de cabeça para baixo, ele queria dizer que estava bem. Olha só. Não, essa eu não aguentei. Eu achei que a coisa era trágica, pô. Sensacional, Bruno. Só que ele estava de cabeça para baixo, cara. O Abílio, porra! Coitado do tá Abílio. ferrado, papapá. E botaram aquela lona em seguida, né? Aquela plástico preto. E, pô, ele estava bem, Não, cara. essa é inédita. Inédita. Aí, porra, aí vai pro centro médico, ele chegou, tudo bem, bacana. Aí a gente morava em Mônaco, né? Que era um problema sério trabalhar na Fórmula 1, morar em Mônaco, viajar de primeira classe, era horrível. É chato. Aí, porra, Coitado do pai, hein? aí passou um tempo no hospital, nós saímos de lá, fomos para Mônaco. Chegou em Mônaco, eu falei, Pedro, hoje eu vou dormir no teu apartamento, que pô, a pancada foi forte, de repente de noite você Você é teu enfermeiro. vou estar aqui olhando se não tem problema nenhum. Não, legal, fica aí, eu também prefiro que você fique aí. Aí fiquei no apartamento dele, aí ele falou, pô, tô com uma fome do cacete, vamos comer uma pizza? Eu falei, pô, Pedro, eu vou lá buscar. Não, vamos junto. Eu falei, Pedro, eu vou lá buscar. No dia do acidente? No dia do acidente. Aí ele, não, pô, não, vamos junto. E ele tinha uma Ferrari, né? Aí, pô, entramos no carro, estamos indo para a pizzaria, ele muda o caminho. Eu falei, o que esse cara tá armando, pô? Né? Muda o caminho, pega a estrada para Nice, que não tinha limite de velocidade. A minha Lenice que está no céu, eu sempre chamei de Nice. Aí ele pega a estrada para Nice e começa a enfiar a porra do pé no Na carro. Ferrari. Na Ferrari. 200, 210. Né? Carrinho mais ou menos, igual a minha E Brasília. não tinha PQP aqui para segurar, cara. Eu falei, Pedro, o que é isso? Ele falou, preciso perder o medo hoje. Olha. Com você do meu lado. Pô, mas não Inteligente igual o pai. Cara, olha a cabeça do piloto, Fórmula 1, precisava perder. E o que eu tinha que fazer? Pedir para ele enfiar o pé no acelerador. Eu sou amigo dele, eu tenho que ajudar a enfiar o pé no acelerador. Tô vendo a tua esposa e tua filha, eu acho que elas não sabiam disso, viu? Eu acho que você não conta tudo pra tua família, esses perigos. Meu, foi de Mônaco a Nice. Mas pelo menos não tinha pista livre. Pista livre, num pau, cara, e curva assim, curva E a assada. última. E aí, só pra falar, a gente tá no mês de dezembro, a Elizabeth tá com uma promoção aí, entra no site da Elizabeth que tem bastante prêmios aí. E a última pergunta que a gente vai fazer pra você antes da história bombástica é, qual foi sua grande aposta? Foi ir pro futebol. Mas não Estava foi- sossegado no vôlei, técnico consagrado e tal. Foi Mas Fórmula 1 não foi mais desafiador? Cara, o futebol mudou minha vida, né? A Fórmula 1 foi desafiador, mas o que acontece no futebol foi um momento assim, uma mudança drástica. Porque na Fórmula 1 eu já era um dirigente consagrado, né? E unanimidade nacional. E aí, pô, no futebol era uma incógnita. Como é que um técnico de voleibol vai cuidar do Palmeiras 17 anos sem ganhar?
Legal. E aí agora, a história que você falou que o Paulo Nobre é a segunda Parmalat e a Leila a terceira. Fique à vontade para contar, né? O que aconteceu? Quando o Paulo Nobre me convidou para ir para o Palmeiras na segunda passagem, o Palmeiras não tinha dinheiro para comprar um alfinete. Rapaz. 2014. Não tinha dinheiro para O comprar Palmeiras um caiu alfinete. 2012 e subiu 2013, E na certo? Série B. E aí 2014 volta, tá bom. E na Série B. E a gente não tinha dinheiro para nada, cara. Patrocínio não tinha, a Kia estava saindo, as cotas de TV já utilizadas, Antecipadas. as cotas de patrocínio de participação em campeonato utilizada, não tinha dinheiro. E o Paulo tirou do bolso. Tirou mais de 100 milhões. Que pra ele é dinheiro de pinga. Igual pra você também, né, Fred? Mas tirou, ele não era obrigado a tirar. Não era- E outra coisa, ele queria receber quando o Palmeiras pudesse. A gente falou, não. Você vai fazer um processo formal de receber direitinho e tal. E recebeu. Recebeu. Fez um juros mais baixo que o mercado e tal. Conseguimos sobreviver 2 anos com esse dinheiro. Não dava para contar, tanto é que a gente quase cai no ano seguinte. Tá. Porque não tinha dinheiro para nada, mas não atrasou um salário, não deixou de fazer nenhum compromisso, até que voltasse os patrocinadores. Olha que bonito, né? Foi. Envolvendo um profissional dedicado, apaixonado pelo clube como ele, né? Muita gente acha que... Porque o que tem de dirigente certeza, aí que sim. andou metendo a Eu mão, não sei se tu concorda, mas acho que é certeza. O Paulo Nobre salvou o Palmeiras. Salvou o Palmeiras, pô. E outra coisa, eu quebrei, eu me prejudiquei, não. Eu acabei me indispondo com muita gente dentro do Palmeiras por isso também, por não poder fazer isso, não poder fazer aquilo e tal. E eu criei um problema dentro do Palmeiras com o conselheiro e tal, porque a gente chegava, quando eu cheguei no Palmeiras, categoria de base, 70% do empresário, 30% do Palmeiras. Falei, se não mudar esse troço aí, não dá, ué. se não mudar esse negócio aí, não vai funcionar. Então eu falei pro Damiani, inverta essa fórmula aí. Erasmo Damiani. Se tiver que o Maradona aí com essa percentual, pode mandar embora, tem que ser ao contrário. Entendeu? Que legal. E aí o que acontece? Muitos eram de conselheiros, cara, ligado com o empresário. Aí, outra coisa, produto licenciado. Tinha mais de 1.000 produtos, que tinha produto que dava R$200 de lucro pro Palmeiras. Que vantagem que a Maria leva. Entendeu? Então, assim, cortamos e tudo isso criou uma indisposição comigo, que era o executivo. Quando chegou no segundo ano, o Paulo falou assim, Bruno, se eu renovar com você, eu perco a eleição. Tá vendo? Brunoro, Opa, não, que frase é a essa? sua melhor Política também, né? a sua melhor entrevista. Mas entendeu? e a Leila? Rapidinho. A Leila, né? Pode falar também. Uma frase da Leila. A Leila é o seguinte, a Leila, ela chega no Palmeiras com essas situações resolvidas, mas ela apostou no Palmeiras também. O Palmeiras não tinha patrocínio. E ela, na minha visão, é uma mulher muito firme. Muito firme. Então, acho que ela conduziu o Palmeiras com uma mão de ferro, como uma mulher normalmente não teria. Eu acho que ela faz bem ao Palmeiras. Faz bem o Palmeiras. Deu uma de dama de ferro lá da Inglaterra. Quem era? Margaret Thatcher. Ah, acertou uma. Para terminar, quero mostrar aqui, porque o que Deus e o Pelé me deram, eu nunca imaginava. Então, quero agradecer a Mônica Bergamo, que publicou na Folha, o canhão da Folha de São Paulo, uma foto minha segurando, que aqui tem uns timinhos e tal, do que o Pelé jogou, aquele negócio todo, entendeu? É que tu foste lá na mostra de homenagem ao Pelé, né? No Museu do Futebol. Né? Foi. Aliás, foi uma festa maravilhosa, tudo gente. Eu convivi ali durante uma hora e meia, 2 horas e meia, com Abel Verônico da Silva Filho, ponta esquerda, um tal Jonas Eduardo Américo, o Edu, que nasceu no mesmo dia que eu, 6 de agosto. Quando foi no dia 4 de agosto, a mãe dele barriguda, e estava quase nascendo. Aí o Edu começou a dar murro na barriga da mãe, para não nascer. Aí chegou no dia 5, a mesma coisa. Aí quando chegou dia 6, ele não falou nada, para nascer no mesmo dia que eu. Olha, eu tenho umas coisas loucas, É né, verdade, mesmo? é. Mas olha, foi um negócio lindo. Pepe, ponta esquerda, o Que canhão legal. da Vila. Que legal. Teve um jogo, Bruno, decisão do Mundial de Clube de 63, Santos e Milan. O Milan era uma Maracanã. seleção monumental. Meteu 4-2 com Pelé e tudo Uma no chuva Santos. do cacete. Aí aqui no Maracanã, tava primeiro tempo, 2-0 pro Milan.
Segundo tempo, o Santos virou 4-2, graças a 2 chutes lá do meio da rua com chuva. O goleiro Gueze, que era espetacular, não viu nem a cor da bola. Gueze, Davi, Trebe, Maldini, Pelagala e Trapattoni, Mora, Lodete, Mazola, Diana Rivera e Amarildo. O senhor não sabe nada em relação a mim. Maldini pai, Cesare Maldini pai. Claro. E o Santos virou o jogo, ganhou 4-2. Aí na negra, pênalti. Quem foi bater, com todo respeito, tá no céu, o Dalmo Gaspar, era ótimo lateral esquerdo, não era titular desse time. E ele, no entanto, era o menos craque, só tinha gênio no time. E quem foi bater? Dalmo. E o Dalmo colocou no canto esquerdo do Gueze. O Gueze quase que pegou, mas a bola entrou. Graças a Deus. Olha o que era a final. Primeiro jogo em Milão, segundo jogo no Maracanã. Uma vitória de cada um, terceiro jogo no Maracanã. Exatamente. E foi o Almir que fez o gol, não foi? Foi o Pernambuquinho. Foi o Dalmo Gaspar, lateral mas o Almir esquerdo. jogou, O Almir jogou. O Almir jogou a final. Almir Pernambuquinho, né? Isso, que deu uma confusão, né? O Almir, Pernambuquinho e Edmundo. Quem que foi mais Eu não suave? convivi com o Almir, nem com uma coisa do mundo eu convivi. Mas, 2 craques. não, isso não tem a dúvida, mas mais suave é Edmundo. O Brunoro é um programa para 3 horas, né? Pra O mais. Brunoro é um programa para 3 Brunoro, horas. a gente já vai deixar aqui. A hora que acabar o programa, a gente já vai ver sua agenda pra você vir de novo ano que Maior vem. prazer, porque- cara, maior prazer. pra- Mas, só, Essa entrevista tem que reprisar 75 vezes. mas aí tem que ter 3 cafés, né? Porque só 2. Não, aí a gente. Ó, aqui em casa tem até um campinho de futebol que você conhece bem, entendeu? Né, podemos jogar lá, né? Porque o teu negócio é basquete. Agora, basquete não tem aqui. A gente põe uma cestinha lá e dá um jeito. Pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês. Muito obrigado, Obrigado, viu? Brunoro. Dá uma salva de palmas aqui pro Brunoro. E Obrigado aplausos aí. também para a filha e para a esposa dele, Exatamente. 2 gaúchas. Apesar que a tua filha deve ter nascido em São Paulo, né? Nasceu em São Paulo. Então. Porque o Rio Grande do Sul, como diz o nosso amigo aqui, como é que você chama mesmo? Alexandre Dias Dias Pré. Que as mulheres mais lindas do Brasil são as gaúchas. Gaúcho, tem mulher bonita pra todo lado, tem mulher feia pra todo lado também, pô. Mas o Rio Grande do Sul tem mulher bonita. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Você gaúcho e eu mineiro, nós somos feios que dói. Mas nossos filhos são bonitos. Tchau, gente. Tchau e obrigado, pessoal, aí por ter assistido mais um episódio aí do Futebol é Minha Vida, com patrocínio da Elizabeth. Muito obrigado. Bruno, vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui. Melhor jogador que você viu? Pelé, Melhor técnico que você viu? Vanderlei Luxemburgo, Melhor jogador estrangeiro que você viu? Pedro Rocha, Melhor time que você viu jogar? Barcelona, Sua seleção brasileira dos sonhos? Gilmar, Carlos Alberto, Bellini, Aldair, Roberto Carlos, deixa eu ver, puxa vida, César Sampaio, Pelé, né? Tostão, Garrincha e Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Timaço. E o seu Palmeiras dos sonhos? Valdir, Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Aí eu vou chegar a César Sampaio, Ademir da Guia e Zinho, Edmundo, Evair e Edilson. Jogo da sua vida? Palmeiras e Corinthians, final de 93. Qual que é o título mais emocionante? Palmeiras e Corinthians, final de 93, que a gente terminou o tabu. Um ídolo de infância? Pelé. Quem que inspirou você a seguir na sua carreira? Ninguém me inspirou, já entrei no esporte naturalmente, assim. Melhor amigo no futebol, no vôlei que você fez? Melhor amigo no vôlei são 2, né? O Roma e o William. E o Márcio, são 3, o Roma, o William e Márcio. Legal. Mano, muito obrigado. Obrigado.